Oh meu Deus, o que eu fiz? Oh meu Deus, o que eu fiz? E aí, caralho? Bom pro Tones. Bom pro Tones, bom. Como é que tá sendo seu fim de semana aí, mano? Quero um PS5 logo, vou vender o 4, mano. Melhor coisa que tu faz. Não ironicamente. Tá tirando que tem entrega perdida pra porra da cientista de dados, né, mano? Você tá me tirando, né, mano? Filho da puta. Vou ficar nesse vai e volta até quando? Até quando? Até quando, caralho? Pô, que jogo lindo, né, mano? Esse aqui você precisa jogar, hein, Guiro? Você jogou primeiro? Você zerou o primeiro, né? Você chegou, né, a fazer o primeiro. Nem zerei, zero. Volte a jogar e zere. Sua puta. Pego! Ô louco. Tô falando pra você zerar, mano. É pro seu bem, mano. Ô caralho. Oh meu Deus. Oh meu Deus, O que eu fiz? o que eu fiz?
Agora vai. Agora vamos pra missão. Esse jogo é muito bom, mano. Tá maluco. Opa. Acabou a bateria do controller. Bora, Grêmio. Puta, é verdade, tem uns caras armados aqui, né, mano? Puta que pariu, viado, é verdade. Será que não tem como atravessar esse bagulho aqui? Tem. Não tá sozinho. Ixi, caralho, o cara lá, mano. O cabra me viu, mano. Fudeu. Um dos cabruncos me viu, mano. Foi o filho da puta ali. Ufa. Calma. Ixi, tô nervoso. Ready to launch. Os caras tão meio alerta já, mano. Que isso? Meu santo Cristo amado, velho. Tem um cabra vindo pra cá. Caralho, que nervoso, mano. Tamo passando, fi. Deixa eu dar uma acalmada agora. Vamos jogar o boneco de novo, mano. My time to shine. Tá, tem dois cabruncos ali. Aqui não tem ninguém? Não. Tem uma caixa postal. Tem um cabra aqui. Cabra aqui na ponte tem uns caras também. Tem um veículo ali na puta que pariu. Tem mais um cara. Ixi, eles vão patrulhar. É, mano, não tá fácil, não. E cadê o Sam? Let's catch up. Ouch.
Tá, tem 2 caras desmaiados aqui. Vamos fazer a maciota, né? Vamos limpar a área. Acho que tá safe, mano. Eu acho. Tá, pô, tem um cara aqui dentro, viado. Boa. Só pra ter certeza. Boa. Comendo pelas beiradas, pelas beiradas. Tem um mosquito aqui dentro, mano. Puta, o carro tá vindo, mano. Puta que pariu, tem um cara aqui, mano. Boa. Limpamos a área ou não? Dá farta? Farta cabuncro ou não farta cabrunco? What you looking for, dumbass? Back down. Não tem mais ninguém, mano. What the fuck? Passei pra dar 8 cagando remunerado. Aí sim, caralho. Boa, filha. Obrigado pelo oi. Que orgulho, mano. Que orgulho. Vamos lá, né? Parece que não tem mais inimigos. Ai.
Vou pegar isso não, mas beleza. Hentai, Lucas, vejo sim, interessante, interessante. Interessante, Lucas. Vejo sim. Vejo, Lucas! Vejo hentai, sim. É interessante. Hentai é interessante. Hentai. É Hentai. interessante. Eu vejo. Às vezes eu vejo, sim. Tu viu o episódio de Manicas com a Oliver Tree, mano? Triste, né, mano? Fiquei bolado, mano. De verdade, pô. O cara parecia ser da hora, tá ligado? Fiquei um pouco triste, mano. Fiquei um pouco triste. Welcome back to the Papa Meat channel. How you doing? How you doing? Come and Quero porra de bastão duplo. Caralho, tem um brother ali sim, mano. O cara não percebeu nada, viado. Não vi ainda, veja. Tem um brother sim, mano, viu? Ô, louco. Nossa, velho, eu vou descer com a força de 1000 sóis nele, mano. Você é louco. Tá fudido. Vejo sim. Pronto. Neutralizamos a base inimiga. Será que tem algum easter egg debaixo da ponte? Não tem. Go Becco! down because today we're going to be talking about water parks. Summer is finally upon us, my friends, and that means grilling, fireworks, and unfortunately the sweltering heat. I can't stand it. My fat body oozes sweat all the time.
Horrible. So fat. So disgustingly fat. As a skinny man, do you like the heat? No. That's surprising. I feel like you're a big heat guy. To beat the heat, some stay indoors on nice air conditioning, while others take a dip in the pool. But for those who are seeking more of a thrill, water parks offer exciting and sometimes dangerous attractions. From fast-paced water slides to raging wave pools and soothing lazy rivers, water parks can be an exciting adventure for people of all ages. However, as time goes on, they become far less enchanting as a concept, especially as you get older and realize what's going on behind the scenes. Also, just your eyes open and just being like, this is kind of disgusting. You know what I mean? When you're younger, you're like, what? When I was younger, my fat ass was just like, that's where I get dip. Let's go to the water park, I get all brainy and I eat like Can you imagine all the people who don't wipe properly and going in like the wave pool? the don't wipe with shitty ass, mud butt. Oh, the amount of fecal dust or matter from dry poo-poo has got to be crazy. The biggest thing for me is pee. There's no way there is a filtration system that can I mean, you are just getting covered and drinking pee. You know, I've been in a wave pool where kids have like, oh, what? They like put water on the dude sprout out. It's tough. I'm like, oh, dude. Especially when I've like been sitting there, like I said, it's like a little fat ass kid just bobbing around. Definitely just took a piss. And I see like a little girl next to me, like, just like, Yeah, little girl, no. Are you the one who took a piss? oh yeah, yeah. What a motherhood. I don't know. Yeah, listen. The older you get, the more you're like, that's disgusting. People like, you know, they're like, yeah, it's a joke, it's fun. I'm telling you, after a while, it's a crime scene. It's a fucking crime scene. While they may still seem fun, water parks are some of the grossest public places you can attend. They're filled with various germs, parasites, and fecal matter. Shit, poo-poo. Parasites. I never thought about that. Yeah, little bugs swimming around, actual germs and yeah, I'm telling you, it's a nightmare. Is that how tapeworm trees work? You had a tapeworm? You know what, I have no idea, but I'm gonna immediately say yes. Put on your goggles as we make our way through the disgusting and dangerous world of water parks. Despite being known as a family-friendly attraction, most water parks are pretty disgusting. Let's and fucking trashy. go! Once again, as you get older, you realize that's every single water park. I don't think is there a fancy water park? Considered a fancy water park? I don't know. We had wild water. That already sounds like a trailer park. Where do you live? Wild Waters? You know what I'm talking about? I'm trying to think of anyone. We had Oceans of Fun. And even that, once again, that sounds like an American Ninja Corps. Quase que eu mato um animal, puta que pariu. Gotcha. All that I want is a home inside the woods and a woman that I can love. All of the days are nothing but a haze on an even rows of chairs. Música linda, mano. Caralho. Esse jogo é muito bonito, mano. All the world is nothing but a world in your favor. Good evening, Sam. Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery. Hã? This door appears to be locked. We'll need a passcode of some sort to open it. E agora?
agora, caralho? Onde que eu vou achar a porra de uma senha, mano? Tá. Cadê Motherhood, mano? Não tá organizado, hein? Porra de... Ah, que ódio, mano. Cadê Motherhood, mano? A Motherhood aqui. Humanos nascem dos ventres de suas mães. Todo nascimento é motivo de comemoração. Expressões como mãe terra e mãe natureza indicam a abundância produtiva do mundo ao nosso redor. Estamos cercados e protegidos por vínculos maternais. Mas o nosso mundo, antes exuberante e repleto de amor, foi devastado pelo Death Stranding. Até mesmo esse abrigo está cercado por sobrevivencialistas armados, o que torna a região muito perigosa. As pessoas que moram aqui desconfiam muito de forasteiros. O código exibido para abrir a porta e vencer a suspeita delas é a sua data de nascimento. Ah, que da hora, mano. É a minha data de nascimento, mano. Que jogo lindo, velho. Vai se fuder, mano. That did it, Sam. Thank you. I'll get this cargo processed right away. I'd say this is practically perfect. I had a feeling you were the right porter for the job. We've been waiting eagerly for your arrival. We're ready to join. Esse jogo é enorme, velho. Esse jogo é enorme. Enorme, enorme, enorme. Now displaying your current porter grade. We appreciate. Before you go, I have. There's a back room just. Back up, back up, back up, back up, back up, back up. Back up, back up, back up, back up, back up. Back up. Back up. Doente, mano. Que você ainda não viu minha pica. Não vi mesmo, é microscópica, né, mano? Não tem como ver a olho nu. We came here in peace. Tá porra. É, não dá pra confiar em careca, manos. Mas tá grávida? Quem botou um rifle na mão dela? It's all right.
They don't mean us any harm. A tatuagem na careca, viado. Muito foda, só no coconut. You must be Sam. Caralho, que foda essa tatuagem na careca, fi. Couldn't have been easy getting here. Folks call me the doctor. My sisters and I Muito louco. don't normally allow men inside, but Ué, é um bagulho de mulheres. patients we make an exception. Que louco. It's clear you suffered greatly for this child's sake. Haven't you? May I, Sam? Yeah. Minha suspeita é que tá vazia essa porra aí. Ela tem os dedos errados? Nossa, ela tem mesmo. Que porra é essa? They're chiral hands. What the fuck, mano? Eu não vi isso nos trailers, não. Mas eu evitei de ver trailer também. Que porra é essa, mano? So your BB's passed on. You have dooms then, I take it. I do. And it's given me an unusual gift. Ah, a alma do Bibi tá presa na cápsula? A BB from a still mother's womb without resorting to invasive surgery. Que porra de mão é essa, viado? And safely place it in a pod with minimal distress to the fetus. Without using any tools whatsoever? So you're a psychic surgeon then? A psychic midwife is what they call me. Caralho, que louco, mano. When I was with Bridges, I used these techniques to remove BBs from their mothers. Sam, you may be suffering from persistent, complex bereavement disorder. Is that why you called me here? To tell me I got issues? Sam, we're the motherhood. The what now? This shelter is a safe space for mothers. Women and children would come here seeking peace. They also came because I could examine still babies. I'd move the fetus to a pod and perform what I would call a transposed screening. I guess that's why they call you doctor. So, are you saying your technique allows you to treat still baby syndrome? A BB pod is functionally no different than an incubator. And I was eager to bring our unborn children into the world. So, I thought I would give this little one a chance. Still baby or no. I was convinced I could bring a fetus to term outside the womb. So I placed him in the pod. And a moment later, his heart started beating. Cara, essa tatuagem é muito foda, mano. It stopped. I tried as quickly as I could to get him back in the womb, but it was too late. The still baby was no longer viable. I'm sorry, Caesar. Que brisa. Over time, I tried to refine the pod tech to find a way to help women and their children. But
treatment and life extension are impossible. All I could do was look. Do nada, Crazy Frog. Word got around and those in need of support started coming here. But unfortunately, not long after, men came knocking too. Caralho. Men who wanted women. What could I do? Tirar em todos. Delivered babies. And nothing more. Luckily, I had strong women around me. Mothers who were willing to stand up and fight for the sake of us all. But as soon as we decided to take up arms, our man friends only got bolder. If we don't fight back, they'll enslave us. We can't and won't lay down our arms till our safety is guaranteed. Caralho. Que foda, mano. Eu vou ganhar uma arma? Where'd you get your hardware? Weapons factory's been pumping them out non-stop. That's why all the locals around here are toting new toys. Got plenty more of their new releases in the armory downstairs. Sam, we want you to shut down their operation and halt the spread of weapons. Stop them, please. Please. Prior to proceeding, we'll need to confirm the precise location of the factory. Let's make our way back to the DHV Magellan, Sam. Sam, Bora? wait. Yeah. Eita porra, pegou no meu saco espiritual. There. Que isso? All finished. Que isso, mano? Caralho, filho, nos dois narizes, mano. Nos dois narizes. Eu tinha dois aqui, mano. Falei, foda-se. Overkill. Se foda. Tarman. Sam, this is Tarman. We've got an emergency on our hands here. I'm afraid the DHV Magellan is out of action. Look, we can't okay. move an inch. A cursory inspection confirmed that some critical parts of the Caralho. propulsion system have become clogged up with tar. Our usual decontamination methods won't cut it. We'll need a special tar dissolvent to clear out the blockage. The F2 South Distribution Centre was kind enough to source some for us. I'd like you to pick up the order on site, collect the cargo, and bring it back to the ship. Meanwhile, we'll be doing everything we can to keep ourselves from sinking further into the tar, as well as gathering information on the weapons factory. Don't let us down, Sam. Ou vou comer e já volto, hein? Pra matar de vez, viado. Já volto.
Vamos, amigo! Tem alguém aí ainda? Hello? Course or something like that, doesn't it? I think they're inherently trashy. Also, they like, gotta be. They degrade very quickly with all the chlorine. So that's why everything has like rust on it. Just because there's I mean, like that's why you like look at stuff. You're gonna walk up the steps of this thing. You like look at the structure of it. It's all like rusted and just dripping. There's just water. You're like, is that okay? Yeah, it's fine. Despite being known as family-friendly attractions, most water parks are pretty disgusting and trashy. Great Wolf Lodge is one of the most popular water parks in the U.S. with 23 locations across the country. There's even one around here. I went there once. Great Wolf Lodge is essentially like a log cabin themed hotel with a massive indoor water park, and there's like various restaurants and activities inside, all geared towards children. It's basically like a place where if it's your, like at least for when I grew up, it was like, oh, it's your birthday, I'm going to Great Wolf Lodge. You'd be like, whoa, because you go there, water park, there's like arcade, there's like interactive shit to do. As a kid, it's cool, but usually if you're an adult, you go there, it's just because your kid gets to run around and do stuff. Despite being very popular, the water park also has a pretty vocal group of haters online. There are tons of reasons to rip on the park, one of which being the ridiculous pricing. Some people have reported spending well over $1,000 just to stay for the weekend. For a weekend! Can you imagine going to get to Kansas, of all places, like hell on earth, and you're like, you know, I'd love to drop $1,200 on Timmy for his birthday. If you're an indoor, I mean, there's like there's 2 slides in a pool. Once I went there as a child, so I've never had to pay, but I gotta tell you, if I went there for a weekend, Friday, left Sunday, and I spent $1,200, Dad would be dead in the parking lot. Dad would be dead in the car. Why is Dad not moving in the car? And just, you see like a little Ford Explorer in the parking lot, and I'm just like, let's take a quick break to do something important, upgrade my magic collection. The Marvel set is out, and I'm curious to see if there's anything I want to get for my cube. So why don't I just pop over to Whatnot and see what's going on? May I have your attention, please? If you follow me on what... Sure is pretty. Truly soothing. How about that? Stars are out. How about that? This is the life. Wow. Oi? It's pulling us in. Oi? Where in the world are we? Wait, are you Sam? Where did you come from just now? Did you perhaps arrive here by way of a hot spring? If so, then we have
existence of incredibly strong similar to the plague gates, but on a smaller scale. In principle, a person could use one to ride the current, just like you did. In fact, I dug that spring you used in order to test. And now, I want to confirm if it holds. I'd love it if you were... Just so you know, you now have the ability to identify once a hot spring has been complete. I should mention that these springs are in as a hydro. So, if I may ask, Sam, please report back. The waters of the beach in our world, the hot springs of the Australian continent, are the product of... Whatnot, you automatically be entered to win $1,000 in Whatnot credits so you can buy some magic packs or anything you want. Whatnot is the #1 live streaming shopping app where you can browse and buy trading cards, sneakers, movies, and video games and more. With over 100 plus categories, Whatnot has something for everyone. Yo! Oh, baby. I'm on Whatnot trying to buy magic cards with their auction feature. Ooh, baby. BK made his first purchase. Ooh, baby. Oh, give me that fireball. Whatnot app. Oh boy, this is so fun. Ooh, auction time. Whatnot makes it easy to buy my magic cards. Pokemon cards, sports cards, video games, toys, Legos, Funko Pops, electronics, and so much more. Even snacks, candy, meat, and seafood. Use my link or scan the QR code to get $15 off your first purchase anywhere on the app. Plus, if you follow me on Whatnot, you will automatically be entered to win $1,000 in Whatnot credits so you can buy some magic packs or anything you want. Thanks Whatnot for sponsoring the video. Back to the video. Once inside the building, you'll be met with an overwhelming smell of chlorine, and the sound of children screaming goes on all night. It's the worst kind of casino experience. Usually it's loud music and slot machines. This is just the smell of chlorine and just children. Are these just screams of pleasure? Is this fun? Like, are kids having a good time, or is there a man walking around killing these kids? I don't know. I don't know. Also, the log cabin aesthetic does not help. It reads like a horror film. Yeah, there's probably like just a fucking like 7-foot guy just like walking around the halls with like a fucking machete. Oh, would that work? A horror themed water park? That would be awesome. And the water's blood? The clientele would be terrible though. Like, avid horror fans are the fucking ugh. Sliders everywhere. Oh my god, sliders, yeah. A bunch of fucking big old boys and girls wearing like Jack Skellington shirts and shit like that. Can't wait for Terrifier 4 to come out. Or that'd be my hell. This is partly because they have games on every floor that run well into the night, encouraging children to run through the building and scream their heads off the entire time. One angry guest said, and I quote, "And with hundreds of kids in the water, the bathrooms are always empty." This sentence perfectly describes the amount of piss and feces that can be found in the waters at the water park, which I gotta say, I mean, do you think people break for turds? No. Does it just go by and you're like Neo dodging it? Oops, missed me. You keep swimming. I never did this, but I always fantasize. You know, in pools, they have the little like lip where the water like gets filtered. I was imagining putting my butt up to that and taking a poop in there. So I'm sure. Why is that a fantasy? I'm just saying, as a kid, I wanted to take a shit in big dollop of drool just coming around. I tell you what, I'm fucking real. Just a big dollop of spit. He's like, have you ever done it? Be honest. No. But no, I never pooped. You can't say no, but. My friend was big into water polo, and he said all the time, like, oh yeah, we never used the restrooms. They were locked. He said that we'd piss in the pool, and then we'd go out into the field and take a shit. So. Just not even being able to wipe, and then going back in the chlorine pool is just. That's crazy, man. Muddy waters is what that is. People playing the blues. When staff are not fishing turds out of the splash pad, they're dumping gallons of chlorine into the pools to combat the constant flow of piss. They're basically doing chemical warfare. These kids are gonna get sick. It's like, it's too much, Joshua. I don't care. Because usually you do that shit before people are they're out of the pool or whatever. I've seen people like dumping shit
like dumping chlorine in the pool because they're just like maybe the pH levels are too fucked up or so. I don't know. The sheer amount of chlorine in the water regularly causes kids to suffer from severe chemical burns and vomiting after ingesting small amounts of the water. God damn, dude, they look like victims of fucking Chernobyl. Kid coming out of the pool. I've seen plenty of kids vomit from drinking chlorine though. Oh, I've never. Oh, you haven't? No. Oh, it's hilarious. It's when you're a kid, it's always so funny. Haha, there's Tanner, and he's like, oh, it's just water vomit. Oh. What was your worst experience at a water park? I was in a lazy river. Whee! Because it's fun because the current's going, so you get to go fast. Woo! And I came up and a Band-Aid was stuck to my cheek like that, and I like peeled it off, and it was like just bloody as shit. And this girl came over, she's just like, "You got my scab." Oh, she's hitting on you. Yeah. See, it's so funny. That's how you decipher that. I'm like, it's disgusting. I was gagging basically, and you're like, "Hello, my lady." Yeah. I guess the shoe fits. I can't think of any bad experience like this, but I remember I was terrified of the wave pool. Oh, I done wrong. I was a pussy at the wave pool too. There's always like one child in distress in a wave pool too. Have you ever noticed that? Every time you go to a wave pool, it's always one kid that's like way farther than they should be, and they're like this. No one cares. No one cares. The lifeguard's just looking down at him like this. Some fat kid in a Tasmanian devil shirt just like this. Oh God. Yeah. Oh my God. I still am haunted by that. Actually, that's brings back deep memories. God, and it's at everyone. I don't know what attracts those kids out there. I always think about the fact, like those little fat son of a bitches in those shirts, like bobbing their way out to the deep end. I'm like, why do you keep going out that way? Come back this way. Also, the current is pushing you the opposite way. You're all the way down there. Outside the kids area, guests report that the rides and support beams are corroding. At the Dallas location, the outdoor areas don't offer any shade unless you rent a cabana or an umbrella, leaving the sun baking the guests. Also, mind you, children. I like how they only if you have the cabana. Yeah, if you have the pup cabana. The Great Wolf Lodge, you gotta have the pack. You have to be a pack leader and get a cabana. I like how you would think that for a kids thing, it's like there has to be shade everywhere. Even if the facility you are staying at is great, some of the guests at the Great Wolf Lodge can be pretty fucking weird. While climbing the stairs to a water slide, a man records himself fondling and staring at his wife's butt while he's in line with children. Get your ass up there. Oh, yeah. I was gonna say that's probably a breeding ground for horn dogs. I bet you, what I'm wondering now, that's gotta be a swingers playground. That's what it is, dude. And I bet you anything, they fucking probably rent some rooms and they drink in the rooms. They're like, go find the wolf. I don't think there is a wolf here, Dad. I think it's just called that. Go find him. You shut there. That's not Mommy. Her name's Teresa. Slams the door in a kid's face. Yeah, Daddy's the wolf. If the wolf's howling, don't come knocking. In 2017, a 3-week study was done in Canada to determine the average amount of piss found in public pools. They found an average of 20 gallons of piss whizzed out across 3 weeks. The authors view this as a public health concern, but most people aren't as concerned so long as they don't get caught doing it themselves, right? You don't think that's about that much? 20 gallons over 3 weeks. We're talking thousands of gallons of water. I think scientists, they're trying to... Yeah, it's big pharma trying to stop us from enjoying ourselves. Okay. Former employees of various water parks revealed that the grossest part about the job was seeing what the water looked like before it was cleaned up and prepped for attendees to enter. One described large clumps of hair, sunglasses, old Band-Aids, used condoms, and all of that shit would just be floating around you as the pumps made it swirl into a torrent of just yuck. Condoms now, that's disgusting. I didn't even think about used condoms. We just got them talking about the swingers thing. Can you imagine just be like, fucking rip it off and then just toss it in the water? It's insane. Oh, I bet you there's some people bumping heads in the wave pool. You talking this? Yeah. Oops. Can you imagine being in the wave pool and the guy next to you just like, uh-oh. Now you guys start to collide and shit. You have your hands together. Hold on. I found out a lot about myself today at the water park I didn't know. Jousting. Honey, it's time to get out. Give me a minute.
At a wildlife theme park in Kansas, children were playing in a splash pad where nozzles in the ground shot water up into the air. The CDC was alerted that multiple people had contracted. The CDC was alerted that multiple people had contracted an infection called shigellosis. Shigellosis? What the fuck? Had contracted an infection called shigellosis. It turns out that a total of 40 people of varying ages became ill from the water park. 3 were hospitalized from shigellosis and another from norovirus. The CDC had to urge people to practice proper safety habits before re-entering the Kansas Wildlife Park. This included avoiding consumption of pool water and any poop or pee in the water. That's so true about Kansas, those fucking inbred bastards over there. You guys realize you can't eat and drink piss, right? Are you serious? Are you serious? I was planning on going up to the wildlife park and getting me some shigellosis. They also advised against standing over the splash pad jets, worried that it would rinse feces off of people's asses and end up in other people's... Worried that it would rinse feces off people's asses and end up in others' mouths. What is this hellscape? Are people just sitting there like... It's like shit water going everywhere. But I tell you, it is fun. It's fun being out here at Wildlife Park. Honestly, I'm trying to be. Let me ground myself here. Do I even wipe good enough? See, that's why I use bidets now. Because I'm telling you, there's nothing left after. I think I wipe good, but then some days I'll take my pants off. God damn! What the hell happened? You're like, when did I put a brown marker in my pants? Yeah. I wipe until I bleed. I'm like, you wipe until you bleed? No wonder you're sick all the time. Because you probably have open sores in your ass. You're getting poop into your bloodstream, dude. I mean, you can sit there and laugh like I feel like that's why you're always walking with a limp and shit. I've been wondering. I thought you've had scurvy for like a couple. I think it's just because you got shit. I think you got a little shit butt. I've always wondered that. Yeah, if you have an open sore in your asshole, there's poop coming out of there. Is that? Yeah, it's easy to get infected. I don't think just because it's your asshole doesn't mean that. I think it's going in your bloodstream, buddy. I was just what? God damn, you're getting down after a little hurt locker down there. I'm telling you, ease up on yourself. I tell you, sometimes if I don't have the bidet, it feels like it's just like a kind of like a melted Hershey Kiss is just always on the precipice of my asshole. I can never. It doesn't matter. The more I wipe, like it never goes anywhere. I even try scooping, digging anything. It doesn't get out. That might be a hemorrhoid. No, it's not a hemorrhoid. I've had a hemorrhoid. I have a hemorrhoid. You don't get rid of them. That thing came out of my ass. I'm telling you, I was like wiping one time. I was like, it's all sore. I'm not even. I think I've said this before, but it was like the size and the same as hard as a green apple Jolly Rancher. It was like that. It was unfucking real. It was pulsating and shit. I could feel my heartbeat on that. I was sitting there. I was like, this weekend, I don't know what was up, but every time I went to the bathroom, I got shit on my hand. The water park thing is becoming more and more clear now. Actually, you're walking around, splash in the pool. Shit all over your hands. Within the past couple of years, over in Kentucky, a water park dealt with a chlorine-resistant parasite that had to shut down temporarily. The revolving. That's fucking scary. That's a sci-fi movie. Chemicals, they aren't killing it anymore. Motherfuckers just mean mugging you from the water. I dare you to come in here with me. At Raging Water, Sacramento, a brawl involving 40 people broke out over a towel. The battle began after 2 drunk women got into an argument over someone's towel being stolen. And as it escalated, 35-year-old Christopher Neves tried to step in and break up the fight, but was assaulted and left unconscious without a pulse. After Christopher went down, things escalated and involved both families fighting one another in front of their kids. Eventually, police were called, and the park was shut down early while the police figured out what the fuck actually happened. And a similar situation occurred at Kalahari Resort in Ohio when someone cut in line at a surfing ride. As soon as the person cut, an argument broke out, and eventually a 10-person brawl was broken up by lifeguards. The fight would resume with 23-year-old Brittany Cabay throwing punches at nearby guests until she was picked up and body slammed into the ground. My God. She would suffer from a severe head injury that would cause her to lose consciousness. And during the chaos, her boyfriend Zachary would reportedly pick up a chair, hurl it into the crowd, then slip and knock himself unconscious, joining his girlfriend in the astral plane. Just baking in the sun.
You'd think that the standard equipment for a security guard at a water park would be a radio and maybe handcuffs, yet online, security guards are posting photos of their handguns before their shifts at water parks. Okay, I don't know. Shooting rounds in the water. This has turned water park security guards into the laughing stock of the profession, with others showing off their over-the-top loadouts. In 2022, deputies were called to Hurricane Harbor Splashtown Park regarding a group of teens who refused to leave after being asked. During their arrest, a teen jumped on the deputy's back. Nearby security guards tried to step in and help, but that only drew the teen's attention to them. As the security guard began to assist, a teen girl punched them in the head while the other teens bit them on the arm. Eventually, all the teens would be arrested and charged with resisting arrest and assaulting an officer. As soon as a girl bit me right here, I fucking take her mouth, and I just like fucking Kong breaking that dinosaur's joke. I do one of those. A girl hit me, she'd be like, no. I take my baton, and I do it right through her sternum. I say, just test me. And she's probably got poop on her teeth. Everything we've heard about today about water parks, she's got probably shit teeth, like a zombie attack. I only have so much time before I turn myself. I'm gonna take as many of you down with me as I can. And then, yeah, I'd fucking rain hell on everybody. The gun comes out. I'm killing innocents at this point. Jesus, God! Also, that line, my God, I'm killing innocents. I'm killing innocents at this point. Bystanders. People just, yeah, whatever. All right, dude. Many water parks deal with serial poopers or peers in their waters. However, one park dealt with a serial peer who liked to piss on the rocks in the sauna room to fill it with steamed urine. At another water park, a lifeguard reported watching a man squat and lay a steam coil 20 feet from the bathroom, making direct eye contact with them. The man recalled that his younger brother used to go to the shallow end of his local pool and scoop up pieces of poop in a styrofoam cup to get free hot dogs from concession stands. What kind of deal is this? For every styrofoam cup of poop you fill, you get one free Coney dog. Like, what the fuck are you talking about, dude? I guess that, you know, that kind of rules though. Clean up the pool, get the poo-poo out, get a hot dog, get a free hot dog. But see, that causes more poop in the pool. That's the catch-22 of the whole situation. At a water park in Texas, new lifeguards were encouraged during their training to jump into the pool to pee rather than waste time finding a bathroom. I'm telling you, anybody who's like a water animal or something, What do you mean a water animal? What does that mean? You mean someone who's just like an avid swimmer or something? Like sports. Oh, you're saying because your buddies that do the pool. Yeah, I'm sure they just piss in the pool. They encourage it. I just think it's disgusting. It is. I mean, you know, and when they are not fishing poop out of the water, water park staff are constantly catching people having sex. It's extremely common for people of all ages, including teens, to be caught in the act at a water park. It doesn't matter if it's in the lazy river or the wave pool. People will literally do it anywhere because they're fucking savages. Did you see that old video of that one woman looking at the lifeguard who's doing the scanning, and she thought she was like some kind of robot or alien? That was like a big conspiracy, that like aliens are at the water parks. God, dude. They say it's to keep you alert, so you're scanning the pool, and also so you don't fall asleep. They say like it's a technique like. I have seen so many lifeguards asleep at their post. Because the thing, it's the perfect, because they wear the glasses and they'll sit there. There's this one guy that was like this. His glasses on, you can just tell he was like. Also looks comfy up in those big wooden chairs. Little umbrella over here in the shade, nice breeze coming in. Especially at a water park too, a little bit of water, just kind of the mist hitting you. I'd be out like a, also, can you imagine me? Can you imagine me being a lifeguard? A big fat ass, I would just be like, just use my body to try to propel yourself up and I'll just float down to the bottom. If you've ever gone down a water slide, then you'll know that there are tons of signs and warnings for good reason. Looking at some of the slides found at water parks, it was a miracle that they were ever approved. Action Park is widely regarded as one of the most dangerous amusement water parks ever to open. For starters, the park featured an attraction called the Tarzan Swing, which let guests swing off a platform into a large pool. While it might sound harmless, it was anything but. On more than one occasion, guests would hold onto the rope too long and launch themselves into the pool's concrete wall. Guests also regularly dislocated their shoulders from the rope
due to excessive torque during the swings, and pool itself was spring-fed, making it incredibly cold. This actually led to one person having a heart attack and dying after going into shock from hitting the water. If rope swings aren't your thing, you could go down the Cannonball Loop water slide. The slide was a 50-foot long metal tube with a fully enclosed loop at the bottom. Riders at the top would have to be hosed down, otherwise there'd be too much friction and they would get trapped at either the top or bottom of the loop in complete darkness. And most of those who rode came back out bruised and bloodied. According to a former employee, the owner, Gene Mulvihill, would pay them $100 just to test ride the slide to make sure it was safe. It's $100, kid, are you down? After it was open, it was shut down permanently due to high number of injuries and maintenance needs. Many parents online have discussed how nerve-wracking it is to take their young child to a water park on account of how many potential injuries can occur. Some unfortunate kids have ended up seriously injured due to either recklessness or pure misfortune. One 14-year-old was left seriously injured after being sucked into a water park drain in Funtown Water Park in Crystal Beach, Texas. The teenager had been messing around with his friends, and at one point he had randomly decided to pick up a large grate attached to the drain in one of the park pools. Why? I don't know. County sheriffs believe that he did this as some sort of dare. As soon as he lifted it up, he slipped and fell inside the suction from the drain and began holding him underwater. His friends rushed to alert staff members, who turned off the pump, hoping it would release the suction, but it continued pulling him down, and he was eventually forced out of the drain, but was hospitalized due to the internal injuries he suffered. No legal action has ever been publicized about the disaster, so who knows? Maybe they paid him out of pocket. Show the image of the crab getting sucked into the pipe. Water pressure's scary. Yeah. I think water slides are scary. I mean, like, I'm claustrophobic. I tell you, like, as a kid, I don't know how I did it. Those water slides are fucking... it's insane. I'm freaked out by water slides now. I can't do it. The more you look into water parks, the more archaic they seem. From the people, the sanitation, and the endless risk to your physical safety, it's hard to imagine not feeling at least a little nervous attending one. There's truly no telling what can happen when you enter a place like that. So, if you find yourself going to a water park for whatever reason, be prepared for the dangers that lurk above and below the water. And for the love of God, go to the doctor after. Just do a general checkup when you're done. Also, wipe your butt. Wipe your butt and go pee in a toilet. Go poop in a toilet, for the love of God. And wipe your ass. But it's so cold. It's cold. Pee make me warm. I almost saw my friend die in a river, canal. We were at the canal. There's like 20 kids, and this guy's like the most athletic kid I know. He swam out, and then he's like, help! And I watched and did nothing. But luckily there was a big swimmer who got him and saved him. We thought he was joking. That's a fascinating story. We'll see you in the next one, guys. Bye! Tem alguém assistindo aí? Tim, I want you to know that I'm tearing your game apart. Oh my God, that's such a... I can tell you... There we go! Fuck you! Come on! Damn it, man. All right. Fruit topped shave ice. You're from Japan. Very important piece of information. That is not fruit, but that's fine. Versus Nashville hot chicken with fries. Is the hot chicken in the room with us? That looks... I mean, I get that it's from Nashville, so maybe it just defaults. I'm going shaved ice on... Oh, sorry, I locked in for no reason. Okay, I'm locking in again. What the fuck? Jumbo hot dog. I might consider it. You're the cheapest person I know. 100%. A female, actually, maybe a female person. Because your male version, I tell you what, the girls out there, you guys gotta calm down these comments. I'm telling you, like holy shit. Male version, I tell you what, the girls out there, you guys gotta calm down these comments. I'm telling you, like holy shit.
Tell you what, people are rubbing themselves raw. It's unbelievable. I was gonna say, if you were a girl though, I could definitely see you being like, okay, and you never put out. Oh no, never. Actually, you would. It's a dinner and a show. Yeah, exactly. Well, I got to now. They paid for my meal. Look like Charlie Chaplin with those potatoes. 45-year-old Paul Guadalupe Gonzalez was reported to the police by numerous women for ditching them on dates to get free meals. According to his dates, Paul would meet at a restaurant, order large meals with expensive items like steak and shrimp, suck them down, and then say he had used the restroom or had forgotten something in his car before disappearing. Which I will say, you always picture a guy like, oh, hey, 1 second, and he's like running out the restaurant is always pathetic. The reason girls don't is that you're like you just know you're getting the meal. So then you're like, oh, I had a fun night tonight. I hope we do this again sometime. And that's the only thing you have to do that's awkward. Oh, definitely. That kind of thing. You know what I mean? I'm actually bulletproof plan. That's me too. See that, Nick? You do it? I mean, do you go on a lot of online dates? No, but I used to. I was gonna say there for a bit. I feel like it was a tear. I feel like I've been on maybe 50. How many of those did you say that you split the bill? You didn't even pay for it, you just split it. Surprisingly, a lot of them. I love the tagged on surprising. You know, surprisingly, it was quite a few. A lot of the cool chicks were like, oh, you know, we'll get half. And I've had some that be like, a lot of the cool chicks. I feel like is it not? I mean, listen, you want to split the bill? I hate. You know, it's my own insecurity. It's my insecurity. Oh, split the bill? Yeah, it's my insecurity because then I'm. Becco. Pecora! Becco. 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 Porra é essa? Sei lá, hein? Like if they split the bill, they're like, I had a bad time and I feel bad. So that's my. I always offer, like, I'll do this, but I've had some where they're just like, oh no, we'll do it, and that's when I'm like, no, bad. It seems rude, I don't know, as the man to be like, can we split the bill? It makes you look cheap, but if you're like, your other counterpart today says, oh no, it's fine, then that feels, I don't know. I could see that being a thing, okay, cool. Maybe it's even Stevens at the end of the night then too, where there's no obligation for anything next, but if something does happen, fine, if not, whatever. As in another date, I'm not talking about like sex or anything, but I'm just saying like, if we went on another date, fine, if not, then you're like, well. You can do a thing where it's just like, hey, I'll get the meal, you get ice cream. Oh, I see. Well, once again, it's even Stevens. Yeah. Well, it's slightly lower. That's what I'm saying. That's where it's at. I'm telling you, he's gonna count every penny. You gotta watch out. Exactly. So I mean, Red Robin was 26, and Baskin Robbins was 13, so it's kind of like half.
what I paid. It's okay. We had fun. We had a good time. I do the joke next time where it's like, on the next date, I get the ice cream, you get the bill. Or you get all of it, because still it would probably even out to what I paid tonight. It's really what you would do. There was still the all sheep. Do not bring the thing. I don't think we've told on the channel. We're not telling it now. We are not telling that now. That is a secret. That's going to be an inside story. This practice is extremely common and dubbed the foodie call. Some even claim they've lived off food scored from the strat for several weeks at a time. To justify their actions, people will say they go on these foodie calls as a means of survival because of the ever-struggling economy. If you can't find someone to take you on a date, don't fret. There are other ways to score free food from strangers. Another far less common technique is going into restaurants with the express purpose of finding someone to flirt with so they can pay for your meal. That's got to be a role, though. It's like somebody did that to you. It's never happening. You're just getting them chubbed up, but man, he's gonna walk out and be like, "Thank you. What was your name again? I'd love to watch Stalker with you." She's like, "What?" I watched, yeah. Never mind. No, go ahead. I'm gonna see on this one date. What's that Spotless Mind movie? Eternal Sunshine for the Spotless Mind. That was our first movie, and it was really depressing. So I was just like, I'm just gonna make out with her. And then what an awesome move. How do I switch up this plan? That movie's also like, hey, we were together for a long time, or we're broken up now. This is our first date movie. You can watch sad movies aren't terrible to watch on the first one, but if they're about decades-long relationship ending, maybe not. Can you imagine that to us one day? Ooh, you shiver. Ooh, you're not gonna break my heart, are you? That's what that screams to me. Synecdoche, New York, as well. It's super. Synecdoche, I could, if the person's like, I really like movies, I'm a cinephile. I mean, I think that's a fine movie. Don't get me wrong. It's a Charlie Kaufman movie. It's gonna be depressing as shit, but still. These weren't cinephiles. They were falling asleep. You would wake them up. It's part of the good part. Felt bad. One girl I was on a date with, I think the beer she was allergic to. So her lips were all super puffy. One of my moves is like, oh, I'll make it better. And I kissed her. Ugh. Oh my! I tell you, you're a predator. No. You're an apex predator, just looking to feed. It's unbelievable. Don't worry about it. I'll make it better. She's like, ow, ow. Her swollen ass lips. You're sitting there looking at the IPA off her lips. Indian Pale Ale. Oh yeah, Rebecca, I call her IPA. Anytime you go out to a bar or restaurant, nothing is stopping you from faking a proposal to draw in attention of other guests and staff. Couples mentioned tugging on the heartstrings of the establishments, and that has earned them plenty of free drinks and meals. That's actually such a good idea. I've never thought of that. Even Allison should try it. They wouldn't believe it. They wouldn't believe it. Ma'am, is he hurting you? He's offering you a ring pop. Do you know this man? It's cute. This trick can also work if you're single, as some people have had success proposing to their friends while at a restaurant. For a while, these grifters had a good thing going. That was until people started openly admitting faking their proposals and posting them online. Now it's viewed as semi-controversial tactic. Well, yeah, with people worried restaurants won't be as generous when people are actually proposing. Which also, dude, fucking pay for it regardless. Well, when I ask you to propose, I want a free meal. It's like, just fucking pay the bill. And plus, you know what's actually, I was thinking about it, that actually sucks. You know what's better? Propose. She says no, storms out. She just half the bill. Because it's only you there? Or they could be like, dude, it's on us, I'm sorry. But you need to get good at crying though. Really? Really? Can you imagine looking up at a waiter and being like, Willie! Willie, thank you! It broke my... You know how you really sell it too? You go up to the waiter and be like, some breadsticks. Played it with them, see? Yeah, you have like fake rings. Exactly. Yeah. And then she's like, no. And she makes a huge scene. Then she's like, did I fuck up? Or you say, take it. I don't need it. The ring, I bet you can fucking bulk buy. Not even some plastic bullshit. I'm talking like a cubic zirconium. Yeah. Food digging is a new phenomenon in which restaurants set up fake dating profiles to lure single customers to eat at their restaurants. After someone matches with the profile, the fake person will instantly set up a date at the restaurant behind the account. Once the customer arrives and realizes their date isn't there, they assume they've been stood up, but by then, the fake profile has already unmatched them, cutting off any further contact. The hope is that, since they're already there, the person will stick around and buy some food like a fucking lonely loser. Online, people are starting to post their stories of falling victim to food diggers, hindering the effectiveness of the scheme. I've never heard of that. To be fair, I'm totally out of the dating world. I don't know.
I feel so lost. Sometimes I look at it and I'm like, thank God. Actually, all the time I say, thank God. Don't get tied down, but just know there's some choppy waters ahead. Because everyone's got baggage. Especially by the time you're 30, fuck. Man, especially like those kids who got dirty dicking when they were younger, all of a sudden now it's like, this is my 8-year-old son. So you date them when they're 7. They have 17-year-old sons. No, I said when they have 17. You said that's why you date when they're when they have 17-year-old sons, because that way they're just like, oh, he's 18. He's an adult. You want that? Yeah. That kid's gonna kick your ass. Kid's gonna beat your ass. Who's this, Mom? Nick. Get off him. Picking you up. Carol! If you can make yourself look as pathetic as possible, you just might get a free meal without having to directly steal from the restaurant. A man named Steven Bonzer pulled off, a man named Nick Weber, a man named Steven Bonzer pulled off an impressive stunt in 2019 when he went to Outback Steakhouse on Valentine's Day all by himself with the intention of appearing as if he got stood up by his date. Dressed in his suit jacket, Steven sat down at a table for 2 during a packed night, telling the workers that his date was just running late. He even put together a fake gift he intended to give his imaginary date so waiters would think it was a more special occasion. After he sat alone for some time, he strategically left a pretend voicemail as a waiter passed saying, I'm here. Let me know when you're on your way. Over time, Steven quietly ate loaves of complimentary bread by himself. It was getting late. 15 minutes before closing, Steven started amping things up by drinking his wine in fast gulps as if he was depressed when workers would pass by. When he ordered his steak, he claimed the waiter was on eggshells because he felt bad for him. He made enough of a scene that a neighboring table started to stare. Determined to get a free meal, he loudly left another voicemail. This time, he pathetically explains that the kitchen's about to close and that he's worried something must have happened to her. I'm taking it that you're probably not going to make it. So, I guess I'll talk to you later. His steak arrived, but he only stared at it patiently as if he was waiting for his date to arrive. Then he started pretending to cry. At this point, the restaurant had been closed for 25 minutes. A passing couple eventually felt bad enough that they paid for his meal, letting him take a near untouched spread home with him. As he was leaving, a waiter who was cleaning tables put his hand on Steven's shoulder and told him, "Take care of yourself. Don't let them get you down." And as a side note, he did tip the waiter $20 and also made a $50 donation to the American Civil Liberties Union, which I'm guessing that he probably felt kind of bad. But I will say that's not worth it. Also, too, I think it's a thing when you're trying to like get one over on these establishments, I feel like you got to play ball with the waiters at least. These aren't the only ways you can debase yourself for free grub. In fact, many restaurants have free food promotions that are easily worth it to select a group of frugal people. A common promotion restaurants have used in the past is the one that offers free food for a year or more of those who tattoo their logo on their body. Many people have no qualms doing this, especially if it's just an inch or 2 of ink that they can hide somewhere. A big enough deal can lead people to truly desecrate their body, like a man who was after a lifetime of free Subway sandwiches. In 2022, oh god, 2022 Subway? If it was like the 90s when I was like, because I feel like I used to really like Subway, and I don't know. Have you felt that the quality is gone? I still like it. Well, I think you need anything. I would slop. You do. It's unbelievable. You put a slop ball in front of me. You would deep fry a baby's diaper. As long as you had fucking some hot sauce, you'd be like, I don't know, it's okay. I've never heard you say it was bad. I've never once heard you say food was bad. You had like a little bit like some fuzzy mold and something. Like, oh, it's fine. And then tummy hurts. Yeah, that's our favorite thing is we'll be like, I don't think you should eat it. He's like, oh, it's fine. And then he'll be like, you audibly gasp a lot. Oh. In 2022, Subway held a promotion for their brand new Subway Series menu overhaul. Basically, the bigger the tattoo of their logo, the more free sandwiches a person could receive. James Kunz from Colorado decided that for a $50,000 gift card, he would gladly plaster a fully colored 12 by 12 inch logo across his back. Other embarrassing promotions including the 7-Eleven Bring Your Own Cup Day, where people are allowed to fill up any container they can bring with the Slurpee for just a few dollars. As you can imagine, people go out of their way to be as obnoxious as possible about it, which to me, it's fair game. Yeah, exactly. It's fair game. It's whatever the machine, it's yours. You know, I've seen some crazy shit online. And over in Taiwan, a 2-day-long promotion at a sushi chain called Sushiro claimed that anyone who officially changed their name to contain the characters for salmon would be rewarded with an all-you-can-eat sushi meal with as many as 6 friends. What followed was labeled by news stations as salmon chaos. This is because over 300 people rushed the government offices to follow through with the promotion, seeing as it only costed a few bucks to have your name changed at the time. Interviews would reveal that the name translated to things like
explosive good-looking salmon, Salmon Prince, Meteor Salmon King, or simply just Salmon. I will say, Meteor Salmon King is fucking sick. Salmon's not bad. It's not a bad name. A few people decided to change their names to entire run-on sentences, like one that roughly translated to Chen Redacted has a Black Dragon cannon and turned it to Redacted on March 14th. 2021 is in a steady relationship with Redacted. Love you. You are my only love for the rest of my life. In this life, I want to eat salmon with you. I will say that's pretty romantic. Also, you could just tell, what's your name? Ted. You know, what my legal name is, that's a story. That's a conversation. Although, I want to see that guy's driver's license. People started eating hundreds of dollars worth of food, even coordinating in groups so they could eat morning to night. Many would simply eat the salmon and leave the rice underneath, resulting in piles of wasted rice scattered across tables. When celebrities go out to eat, it's not uncommon for their meals to be comps. Many so-called influencers believe they are on the same level as A-list celebrities and abuse their status to try to get free food. Ever since being a social media influencer blew up, restaurants have been basically harassed by nobodies demanding free food. I have XOXO followers. Do you not know who I am? Aurora Griffo posted a TikTok shaming and slandering her local bakery, claiming that they used fake ingredients. In response, the bakery owner posted their own TikTok showing Aurora in the DMs asking for a collab and free food. When the bakery rejected the request, she showed up and hit them with a negative review. In the same video, the owner went step by step through the baking process and showed off all of their ingredients, completely dismantling all of Aurora's claims. While the bakery's business soared, Aurora's social media was flooded with hateful comments and backlash, and she eventually apologized, saying she was sorry for the fake ingredients comments and that she wasn't trying to seek revenge after being rejected. You lying bitch. Yeah, right. Yourself. Alternatively, an old classic method of getting free meal is the tried and true art of dining and dashing, ladies and gentlemen. The less sophisticated people utilizing the classic tactic simply eat and make a rush for the door, making a scene that ends up getting them caught by the restaurant staff. One 34-year-old Brooklyn influencer by the name of Pei Chung, however, was able to steal all sorts of lavish meals. Pei would often post content online showing herself in designer clothing and eating at fine dining establishments. Despite her Instagram and personal blog boasting a very high-class lifestyle, it actually turned out that she was very often dine and dashing even after racking up bills that are hundreds and hundreds of dollars. When stopped by staff, she would try and pay with multiple credit cards only for them to be declined. She'd then offer social media posts or sexual favors as payment. She'd been arrested a whopping 7 times, usually after racking up wild bills at high-class establishments. It seems she had stopped posting since her most recent run-in with the law, as her social media presence disappeared soon after the most recent arrest. Which I will say, I feel like that's another thing people do is I think a lot of influencers will justify being like, well, I left, but I'm going to post about it and you guys are going to get tons of customers, so I don't see what the big deal is. It's just that thing. I think that's how also people are like, well, I'm actually not a bad person. I will say, Reed 100% take credit for Red Lobster being successful. Red Lobster coming back. I think that it wasn't all of us. It was our new CEO. He's a badass. But I will say, I like to think that we put out the good work. And also, people who missed Red Lobster Day this year, how dare you? I saw a lot of people on Instagram tag me that they went to Red Lobster on Red Lobster Day. Put it up here. Please go next year. Really good. We even went. These food hacks are downright fucking insane. But some people are attracted to free stuff like moss to a flame, right? I mean, if I can get some free food, why not? That's what people think. Well, you might be able to get away with a free meal here and there. Just know that each incredibly extreme attempt will ask you to further throw away your morals or potentially years of your life, right? Some prison or whatever. At the very least, maybe throw a tip to your waiter next time you ruin their day with a fake heart attack or prop cockroaches, right, guys? Or just pay for your meals and don't fucking do it. You know? I think discounts, not the full meal. I got a bug in here. 20% off? For a lot of kids, backyard sports was the first time sports felt like they belonged to us. You didn't just play as Derek Jeter or Kevin Garnett. You played with Pablo Sanchez, Pete Wheeler, Keisha Phillips, and a bunch of neighborhood kids who looked like they could have lived down the street. And then one day, backyard sports disappeared.
So when I heard that Backyard Sports is coming back, my initial reaction was skepticism. By now, we've all seen how this story usually ends. A beloved franchise returns, the original magic is gone, and what's left is nostalgia dressed up as a business plan. So I wanted to find out how Backyard Sports came back at all. I went out to Pittsburgh where the game was developed. I talked to the people who are bringing it back. I asked them why Backyard Sports is suddenly an animated show, and asked them why they were trying at all. How do you bring back a childhood classic without ruining it? Before we get started, this video has been sponsored by Backyard Sports. They gave me the access that made this video possible, but if you paid close attention to my couch, you might have seen someone sitting there for months now. Now let's get started at the beginning of the story. Backyard Sports was created by a company called Humongous Entertainment. Humongous was founded in 1992 by Ron Gilbert and Shelley Day, and from the beginning, Humongous had a specific philosophy: make games that treat kids like they're smart. The games didn't talk down to children, and they weren't designed to keep kids busy. They were games that gave kids a genuine experience. Backyard Baseball launched in 1997, and it understood something that almost no sports game before it had figured out. Kids don't want to be professional athletes. They want to be themselves. Think about what sports games looked like in the late 90s. EA Sports, NBA Live, Madden. Those games were about simulation, about recreating the experience of being a professional athlete as accurately as possible. The whole fantasy was aspirational. You were Kobe, you were Emmett Smith, you were living inside the machine of professional sports. Backyard Sports went the other direction entirely. The games didn't take place at a stadium. They played at a neighborhood park. The outfield fence was someone's wooden fence. The basketball court had a crack running through it. The soccer field was just a field. And the players weren't pro athletes, but kids. Fictional kids with names like Marky DuBois and Dmitry Petrovich and Keisha Phillips. Kids who looked like they came from different neighborhoods, different backgrounds, different parts of town. Kids who looked like genuinely like the kids you actually knew. And then there was Pablo Sanchez. Pablo was undersized and spoke only in Spanish, and was somehow the best athlete in every single sport. He was unstoppable, he was legendary, and he was a kid who looked nothing like the athletes on the covers of every sports video game on the shelf. For a lot of kids, especially kids who didn't see themselves in professional sports, Pablo was the first athlete in a video game who felt like he could have been from their neighborhood. The games had genuine personality. Each kid had strength and weaknesses, quirks and commentary. The announcers were two retired kids sitting in lawn chairs calling the game like it was the World Series. There was humor, there was heart, and underneath all of it was a worldview. Sports belongs to kids too. Not just to the billion-dollar leagues, to the broadcast companies, to the fantasy sports leagues, to the betting companies, but to the kids who want to make up their own rules, to the kids who wanted to imagine what it was like to win a championship for themselves, but with their friend. Calling the game like it was the World Series. There was humor, there was heart, and underneath all of it was a worldview. Sports belongs to kids too. Not just to the billion-dollar leagues, to the broadcast companies, to the fantasy sports leagues, to the betting companies, but to the kids who want to make up their own rules, to the kids who wanted to imagine what it was like to win a championship for themselves, but with their friends. The franchise expanded because the formula worked. Backyard football, backyard basketball, backyard soccer, each one carried the same DNA. Neighborhoods, fictional kids, personality over realism, imagination over simulation. At its peak, Backyard Sports was more than just a sports franchise. It was the way that a lot of people, myself included, got into sports. It was the way that I learned the rules for so many different games and learned the names of professional athletes when I didn't have a cable subscription because I didn't get to watch TV every single day because of my parents' decision. It was the specific kind of childhood experience, the type of formative experience that really shaped the way that you start to relate to sports, the way that you love sports. It's so formative in so many of my memories and so many memories of my friends in starting their relationship to sports. And then Humongous got acquired. But ownership kept shifting, and every time a company changes hands, something got lost in translation. Infogrames acquired the rights in the early 2000s, and then Infogrames became Atari. And this is where the story gets familiar, because what Atari understood about Backyard Sports was the brand, the name recognition, the nostalgia equity sitting in a generation of kids who had grown up with these games and were now getting older. What they didn't understand and prioritize was what actually made it work. The changes were gradual at first, almost imperceptible, but if you were paying attention, you could feel the drift. The fictional roster of Pablo, Marky, Keisha, Dmitry started shrinking. The art style shifted, the humor got flatter, the announcers in the lawn chairs started to feel like a relic.
And underneath all of it was a fundamental misunderstanding of what people had actually loved about the game. The people who acquired Backyard Sports assumed that the success of the games came from sports itself. But what they didn't understand was that kids didn't just want to recreate whatever was happening in professional sports. They wanted a game for themselves, a game that had the perspective and the point of view and the love that kids uniquely have for sports. By the mid-2000s, the releases slowed, and by the end of the decade, they stopped entirely. The franchise didn't end with a dramatic announcement or a public failure. It just went quiet. Backyard Sports just became a memory. The kind of memory you mention to someone your age and watch their face light up. The kind of memory that makes you realize something was taken from you before you knew how to protect it. And for a generation of millennials who had grown up on Backyard Sports, that question just sat in the back of your head. Whatever happened to that game? And if you like stories about sports history and pop culture, make sure to subscribe. We are on a path to try to hit 100,000 subscribers before the end of the summer. And if you've been following the channel, you know that I have never taken sports gambling sponsorships, and I will never do it in the future. In sports media right now, that means turning down a lot of money. And the only reason I can keep making these videos and do this kind of journalism is because of people like you. So in order to make sure that continues to happen, please subscribe. And something unexpected occurred. People stuck at home looking for connection and nostalgia started streaming Backyard Sports on Twitch. Old games, original versions running on emulators, and the streams did numbers. Not massive numbers, but enough to make something clear. The love was still there. It had never gone anywhere. It was just waiting. One of the people watching all of this was a school teacher named Lindsay Barnett. Lindsay wasn't a game developer. She wasn't a venture capitalist or a private equity firm looking for undervalued IP. So I'm just an original fan. I loved playing these games as a kid. And I actually was an elementary school teacher, so I spent 8 years in the classroom, and during that latter half of my career, I was a COVID teacher, and so all of my students were remote learning, and I really wanted to find good content for them, because they were playing a lot of shooter games and a lot of really violent content. I started thinking about the games that I loved, and Backyard Baseball was like that game, and so I went to try to find the rights to it, couldn't find it, wound up, like any bored teacher does, hiring a private investigator to track the rights down, and 2.5 years later was able to acquire the rights. But right before the sale of Backyard Sports was complete to Lindsay, something almost derailed the entire thing. I probably still have stress dreams about this, but the week that I was closing on the deal, Travis Kelce and Jason Kelce went on their podcast. Remember backyard football on the computer growing up? Oh, dude, I don't even know if I want to mention this because I've secretly been looking into seeing if anybody holds the rights to backyard football and backyard baseball because I want to buy it and get this thing going again. That was the best game ever. And I was like, oh my gosh, the Kelce's are going to get the rights to Backyard Sports. Travis was in the Super Bowl that weekend. And I never rooted for the Chiefs harder than I rooted for them then. I was like, they must win, because if they win, he's going to get distracted, and he's going to have all sorts of other things. He's not going to be focused on this Backyard Sports thing. And that is what happened, so thankfully they won. It's a lot of pressure, because any type of brand that people love, and when we talk about Backyard, it made a lot of people's childhoods. It got them into sports. This brand means a lot more to people than just a game or a piece of nostalgia. You know, in the first couple of weeks. Chegou o pastel, mano? Fez o Return Plus, tô jogando rank. Para com essa porra, mano. Para com esse caralho, mano. Joga algum jogo bom, pelo menos, tá ligado? Bom, pastel, mano, tá bom? Chegou gelado, mano. Demorou 2 anos pra entregar essa porra. Berg não, boa. Order completed. Mandou bem.
Só tem pedido merda, mano. Ô, caralho, velho. Puta que pariu. Ah! Que bosta. Que bosta. Isso vale a pena, vai pegar 5 estrelas fudidas aqui. Ai, vamos tentar, vamos tentar. Opa, 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 opa. Também não tava quente, tava comível. Justo, justo. Vamos lá, né? E você pediu um pastel só, mano. Peso, pena. Homem, viado. É, por brutal, eu acho, né? Brutal, não sobra nada para o beta. Brutal, não sobra nada para o beta. Of relaunching the brand, we got offered deals for gambling contracts and alcohol contracts, and there was no amount of money that you could give us. I was like, what is best for really good children's and family content? That is, you know, kind of leading the way that we decided to go, and we're not going to sell out for these types of things. Really thinking about what kids need. That's what it's all about. That decision to not have a new version of the game come out every single year, to not be constantly selling things to kids, to not have microtransactions and gambling mechanics in the video game is surprisingly radical and different from the rest of the video game landscape. And the reason all of that happened is because Lindsay thought about her experience in the classroom. I felt like my students were spending a lot of money, like on microtransactions and trying to buy the things in the games that they needed in order to win, and I was like, we got to change that. So, you know, there's actually some parts of just kind of being a newbie to the whole gaming industry that actually wound up helping, you know, kind of set the path. Yeah, 5 to 11, PG, family became the North Star for everything Backyard Sports built. But the vision is one thing. Actually executing on it, making a whole new video game from scratch, is a whole other challenge. So to figure out how they did this, I flew to Pittsburgh. Pittsburgh is a city that spent decades being told its best days were behind it, and then quietly decided that wasn't true. The mills are gone, but the neighborhoods stay. And it turns out it's exactly the right city to rebuild a childhood video game franchise from scratch. So I am in Pittsburgh today.
to visit the gaming studio where they're developing the newest generation of backyard baseball. And it's really interesting in part because when you think about Pittsburgh, you don't necessarily think about the biggest video games in the world coming out, and yet here we are. When you look at the current video game landscape, which I covered in my video recently, Kofi, there are only a couple of video game studios that are actually making games around sports right now. It's pretty much a monopoly across every single sport. And that is totally different than when backyard sports was first coming out in the late 90s and the 2000s. Back then, there was a whole variety of sports video games. So much of the video game landscape now feels like you're constantly in a spot where you're trying to pay for microtransactions versus actually just play the fundamentals of the game. Part of me worries, given how much things have been rebooted in the last 5-10 years in entertainment, whether it's TV, movies, whatever, that bringing something back is going to ruin the memory of what that thing actually used to be. And to find out the answers to all of these questions, that story starts here, at this house in the suburbs of Pittsburgh. The studio helping Playground Productions develop the new backyard baseball is called Megacat. And the first thing you notice when you walk in is that it doesn't look like a place where $1 billion IP is being rebuilt. It looks like a place where people who love games come to make games, which turns out to be exactly the point. So I want to add from a precursor standpoint, before Megacat started, most of the Megacat founding team came from the retro gaming collector community. So a lot of us started naturally linking up at these events that you would go to that were sort of a mix of marketplace, flea markets to collect retro games. These shelves to show you how I have some of the games stored. So, so there's 8 of these, and I have something like 9,000 games across all of them. But I have a little a Google Doc that tracks where they are, so I can figure out where some of my stuff is. When we first kicked off Backyard, I put a note to the team is that anyone has backyard baseball stuff, let's bring it in. And I had a player's graded copy. And then a handful of team members brought them in and put them at their desks, and they found their original CDs. And so a lot of us come from that community, so we just love collecting. But so how do you actually build it? How do you take a video game that is beloved by so many people and not screw it up, and try to capture what made the original game so special? When you work on any franchise you adore, I would say there's a greater sense of anxiety and anticipation, because the shoes you have to fill are so significant. It's actually much easier to be tactical in a game that you did not deeply enjoy. These characters magnetic, and because they were treated like characters, fully developed characters, as they were brought to us and they were discussed to us, it just naturally propagated with the team. And there's we've got a pretty metal dude, full beard, full face tattoos, desperately defending the Khan brothers at A3. The original Humongous team wasn't trying to make a simulation. They were trying to recreate what it felt like to play as a kid. And every one of us had a friend like Kenny or Ahmed or Pete and Reese. And that's what makes this game so fun, is it's not about mimicking exactly what baseball is. It's what it felt like as a kid. But knowing what you're trying to recreate versus actually recreating it is a whole different problem. And no single decision captures the tension of all of this better than Pablo Sanchez. We spent a year on Pablo's design, and I think because obviously Pablo is the face of the game. He's the face of the game. He's also the hardest thing to animate in 3D. In 2D, you can cheat. He's full 100% of his head size is the rest of his body, and getting those proportions right. And kudos to Nate and Dan Wong. One thing we learned about Pablo, if you look at the 2D design, his head makes no sense. His head makes no sense. If you took Pablo's hat off, he would have this forehead. He would be like Coneheads from SNL. He has the biggest forehead, right? But in 3D, when you build a head the way a head should shape, you get this big shadow inside the hat. It doesn't look cute. And with Pablo, it's gotta look cute. There's no actual bat size in reality where Pablo can do his walk up
And he can do a swing and cover the strike zone. Not real. Yes. So we actually have, under the hood, we actually have the bat morphs as it comes through his swing. So we had to hide it when the barrel's faced back at the camera, so he can do his walk up and have that awesome walk up that he had in '97. But getting the characters right is only half. So we had to hide it when the barrel's faced back at the camera, so he can do his walk up and have that awesome walk up that he had in '97. But getting the characters right is only half the problem, because the game is entering a world that's completely different from the one it left. The gaming landscape in 2025 could not be any more different than the one from the 90s. And there's like a level of finger karate and complexity with modern sports simulations that's inaccessible. Like I love personally playing the show, but there's no way I could have one of my friends that does not play sports sim titles sit down and jump in the deep end. But you can hand them the gamepad for Mario Kart, and they don't need to know the corners of Gran Turismo to jump in and get it, and they can be competitive within a couple of games, right? And it's like, they're just a different type of fun, with realism fun versus arcadey fun. But having a thesis about how all of this works, the video game landscape, the approach to having the game out is one thing. To actually play it is another. And so that's exactly what I did. So going into all of this, I was really skeptical that Backyard Sports would be able to make a good comeback, because I've seen so many things from my childhood be rebooted and then become a shell of itself. What made Backyard Sports so special was really hard to capture, and it's really hard to do that in this corporate media landscape. So when I actually played the game, first before my trip, then in Pittsburgh, and then in the weeks afterwards, I found myself feeling like a kid again. Like all of the things that made that game special were back, but modernized. And I found myself having a lot of fun enjoying the unlockables, about playing more games to unlock more field, to unlock more players and pros and hidden things. And the thing that struck me the most wasn't about something that the game had, but about something the game didn't have. I feel like in today's video game landscape, you feel like you're constantly being sold something at every single second. I play mostly sports video games, and I've seen this transformation happen, and I've covered it on this YouTube channel about how in the past it was mostly just about playing a simulation game, but now it's about microtransactions and collecting cards and Ultimate Team and spending as much money as possible so you can keep up with your friends. And what was amazing about playing Backyard Baseball was I felt none of that, because they're not trying to sell you another card, another pack, another power-up, another skin. None of that exists in this game, and it's what made it feel like I was being transported back to my childhood. I hadn't realized how much I had been conditioned to accept people constantly selling things to me, second after second, whether it's in a video game or watching a game on television. It feels like when you're trying to have fun these days, people are always trying to get another buck out of you, and that just isn't true with this video game. What you buy at launch is going to be the game that could take you through many years of fun. That was the old CD-ROM model. You could buy a CD-ROM and that was the fun. You didn't have to pay between innings to play the next inning or have Pablo Sanchez behind a lockbox. At launch, you got to have this incredible experience. But the game was only one part about the comeback of Backyard Sports, because Lindsay looked out at the entertainment landscape for children and saw that a lot of stuff was missing. And there was an opportunity here to make Backyard Sports even bigger and reach more people than it had in the past. Think about the brands that have lasted. Peanuts, Looney Tunes, Pokemon, SpongeBob. What do they have in common? They didn't start as nostalgia, but as something genuine. A worldview, a set of characters, a specific way of seeing the world. And then they grew into every corner of cultures they could reach. Comics, TV, film, toys, theme parks, merchandise. They met people wherever they were. And that's not a coincidence. It's the strategy that Lindsay has been building towards since the moment she secured the rights. I'm so inspired by the Peanuts, not just from how they've treated these characters, but they are a brand that has not sold out. You know, you never see Snoopy cross over into other universes. That is the universe. You won't see like a Snoopy Fortnite collaboration because he lives within his universe. Pablo is our Snoopy. It meets people where they're at. And I've consistently told the team, we don't make
coming of age content. We make being of age content. If you're a parent, you're at the exact right age that you're supposed to be. If you're a kid, you're at the exact right age you're supposed to be. And we're gonna build something that's for you. The ages of 5 to 11, which is really that elementary school range, is incredibly underserved with content. When I was a kid, there was Nickelodeon, as like, you know, Disney Channel, we had PBS, we had so much great content and amazing, just full franchises that were built around that. And now I'm not really seeing that as much anymore. I believe those kids need stories too, and those stories can be shared with their families in a way that like a whole family can sit down together and enjoy something. That gap is what Backyard Sports is trying to fill, and they're already doing that with more than just a video game. This past year, we had this special that came out. We have a new game coming out July 9th. We also had a full line of Louisville Slugger bats and Wilson mitts, and it was very much the roadmap that Pokemon followed when they came out. They had a game, they had a TV show, and they had cards that came out, and we were able to do that independently. But this is the part of the story that I keep coming back to, because I relate a lot to this as someone who is running an independent sports journalism YouTube channel. A lot of this would not have been possible inside a massive company. This couldn't have been done if there was a bean counter driving the process on the PGP side or the MegaCat side, and it wasn't done by Humongous. They overspent on the game. We've probably overspent on this game. We sure have. But it is. But when you look at the long-term vision that we have for this, the fans know when you care. Being an independent is crucial to the success of Backyard. Early on in the first 2 months, I met with a lot of different people networking. I was very surprised at what their pitch to Backyard was going to be. Very often, I was like, why would we have Vou te cagar. Já volto. Vou cagar.
Voltei. Foi mal, galera. Tinha que sair pra cagar. Nada, mano. Ô, preciso escovar o dente também. Me distraí vendo Reels, mano. Vendo um pouco do jogo. Fala, Lecote, como é que você tá, mano? Pera aí que eu já volto aí. Calma aí. Só escovar os dentes, porra. Na privada. Tem celular hoje é uma câmera, né? Porra, por que não, né? Por que não? Enfim. E aí, Lecote, como é que você tá, mano? Tá bem? Conta pra mim, mano. Como é que tá a vida? Gurizão. Como é que tá a vida, Piazão? Tem novidade pra contar? Pô, me chama pra conhecer seu AP, mano. Pra nós fumar uma lombra. Saudade de você, filho. Saudade de você. Mas tá certo, tem que dormir mesmo, caralho. Fala, Souza, boa noite, querido ou querida. Como é que você tá, mano? Acordei faz pouco tempo, foda. Tá certo, mano. Seja bem-vindo à sociedade, rapaz. Seja bem-viado. Estamos só nas cores de imagem aqui, meu filho. Demorou, chama. Como assim, Souza? É a primeira vez que eu tô jogando Death Stranding. É a primeira vez que eu jogo esse jogo. É isso que você tá perguntando? É a primeira vez, mano. Primeira vez. Boa. Você já zerou já? Porra. Eu gosto também, mano. Vou falar pra você.
Caiu o quê? O quê? O que caiu? Voltei, seus palhaços. É a pica no chão lá e caiu por instância. Nada a ver, não caiu não. Caiu aí só. Aqui não. Não tem nenhum quadro perdido aqui, mano. Aqui não caiu nada, não. Canguru. Não. Hold me now. I'm 6 feet from the edge and I'm thinking. Deixa eu ajeitar o volume das coisas. Né? Pronto. Opa, peraí. Mosquei. Aqui. What's that one? Snag that. Então, você falou, Souza, que você tinha curiosidade sobre o jogo, mano? Que curiosidade você tem, mano? Me surpreenda. Só não me dá spoiler. Proibido dar spoiler. That's the way. Teve. Nossa, não pôr nada.
Order completed. Well done. Não vou fazer isso agora, não. Foda-se. Foda-se, bora. Tá patinando? Não, de jeito algum, mano. Calma aí, nem zerei, porra. Nem sei se eu vou platinar. É porque a pergunta, Dog? Ah não, isso aí eu tô, assim, eu tô tentando pegar o máximo de 5 estrelas possível, tá ligado? Eu tenho bastante já também. Mas eu ainda não tô nessa de platinar não, eu só tô jogando igual um maluco porque eu sou maluco, tá ligado? Mas não é tipo com o intuito de platinar necessariamente, entendeu? É só porque é o jeito que eu jogo. Eu acho. Eu acho. É, tá ligado? Tô farmando as entregas, tô entregando as coisas, tá? Mas sem essa pira de platinar, só fazendo os rolos. Lu. Não, tô jogando pelo Play, mano. Pelo Play. Jogando pelo Play 5, filho. What a surprise. We're so grateful for your help. It's only right Uau. we share this with you. Bolsa de sangue de alta capacidade. Vai tomando. We're increasing your allocation of material. I don't know if you've been using them much. There are people in need. I suggest keep it close. Order completed. Well done. Well done. Your service in transporting this cargo is appreciated.
Config? O que é o exclamação config, mano? A gente já tem, só tem exclamação pau, só. Ah, não, isso aí é informação confidencial. Eu jogo no PC também. Também jogo no PC. Tô vendo, você vai montar um PC ou tu vai comprar um notebook? Meu notebook. Tá porra, o bagulho tá inundado, filho. Fudeu, hein? PC, boa. É mais econômico, né, filho? Melhor. Anyway, on you, Sam. This cargo looks to be in perfect condition. It's no wonder your client speaks so highly of your work. Now displaying your current order grade. We can handle the blockage. Eu não consigo, mano. Eu vejo ela, eu já tô latindo já. By the time you wake up, we'll probably be finished anyway. Enjoy your rest. Thanks, Becco. E agora? Yeah. Pera aí, minha cápsula de BB não tava assim, não. Vou ter que configurar de novo depois. E lá vem o sonho. Vai sonhar com os números da Mega. Fala, Esmiro! Tô bem, e você, querido? Tá bem? Como é que foi no trampo? Foi bom? Nice. Yeah, Rainy? Foi uma merda, tinha uma mesa meio meh com um cara que nunca lava a boca sentado na mesa mais perto do caixa, queria morrer, aí não. Suíça fez gol, caralho, vamos Suíça. Opa. Tá chovendo. Caralho, tá chovendo, filho.
Vocês acreditam? Está chovendo. Informação importante. Eu liberei umas cores nada a ver. Vou deixar ele decente. Tem nenhum componente 1 por 1, né? Isso que quebra o peão. Águas caindo do céu. Águas caindo do céu. Águas caindo do céu, mano. PlayStation. Vai ter expulsão no jogo? É isso, mano? Não acredito, caralho. Alguém liga no jogo aí da Suíça pra atualizar nós, mano? Dá pra comer a maçã agora? Ah. Mano, esse boneco é assustador. Como ele é você, ô Sansas. Sansas não, Guiras. É assustador, mano. O Dolmen. Apparently, Darwin always had a strong interest in geology. He was fascinated by the way continents and landforms change, leading to the creation of new habitats for organisms. This led him to surmise that organisms adapted to their new environments in order to thrive. And that logic eventually became the basis of his theory of evolution. The world around us continues to change, even now.
The continents are in flux due to the shifting tar currents and the emergence of plate gates. Is it possible these changes might also spur life to develop and adapt in unforeseen ways? Os caras estão roubando pra Argentina, família. Caraca, que os pés dele tá todo fudido de gosma, mano. Iti. Each time we take the DHV Magellan, which is why, in spite of that, Tarman broke, although he failed. You know, Sam, the doctor's a psychic midwife. How many children? I expect she knows. Nossa, você perdeu, ô Smir, a parteira mágica, viado. Tinha uma parteira mágica agora. Ela tem duas mãos esquerdas. Eu só queria tomar banho, mano. Eu só queria tomar banho. Me deixa tomar banho, eu só queria tomar banho, caralho. Não faz isso comigo não, eu tô me cagando de medo. Ih, caralho. Sim, mano, tem uma parteira mágica agora. Iti. Tá porra. Que porra é essa, mano? Tá, mano, tá chovendo forte pra burro, mano. Fala, Cacildes, tá ótimo, mano. E aí, como é que tá? Ô, deixa eu só dar um ligue lá na minha mãe rapidão, mano. Pera aí. Johnny!
Oi! Voltei, mano. Tava torcendo pra Suíça, mano. Eu tava vendo o jogo, Smir. Não, foi pra prorrogação. Deu pra entender que era do jogo, pelo menos? Fui dar um salve na minha mãe que tava chovendo, né? Aí a gente parou pra ver o jogo um pouco. Ai, pera, eu já tomei o banho. Não? Ah. Aí é foda. Mas era, né? Tava torcendo contra a Argentina, pela Suíça, tá ligado? Eu e minha mãe. Os bandidos, mano. Os bandidos do caralho. Essa porra de Argentina do cacete. Feels good. Sam, I'll brief you on the... Go ahead and accept... Levaram? Eu não tô acompanhando. Levaram o quê? Ah, mano, acabou 1-1, foi pra prorrogação agora, né? Mas assim, tudo roubadíssimo pra Argentina, né, mano? Tá zoado. Zoador. Order completed. Well done. Eu tô acompanhando porque eu quero ver a derrota da Argentina, né? Só isso. É só isso que eu quero, é pedir demais. Okay. Okay, Sam. This next order calls the factory. Although it's outside the chiral network, they have we don't know what kind of security. There's also a vital piece of equipment you'll need to take with you. The ring terminal expansion device is designed to support the ring terminal's hacking capabilities. The factory where the weapon fabricators and APAS has determined that you won't be able to hack into them, but with this device, it'll be hacked and rendered once the terminal is out of action, they'll have no way of getting and they'll likely conclude hacking the weapon so be sure to you'll need to submit, we'll conduct and a word of warning. So whatever you do, don't get the job. Okay.
Let's go. Eu saiu. Os EUA saíram pra Bélgica. Tomaram de goleada. De goleada da Bélgica, mano. Achei um comentário da sua mãe que eu vi hoje, não lembro se foi da Turbo na praia, que pegou fogo numa Porsche. Ela meteu um motor de Peugeot, algo do tipo. É isso aí mesmo, moleque. O que ia fazer? Nossa, tinha uma mensagem pra responder, pera aí. Também. Porteiro. Tava adiando de responder coisa, mano. Que eu esqueci, na real. Aí, quando eu lembrei, fiquei tipo, puta, agora é tarde. Aí faio. Deixa eu ver se tem alguma promoção interessante. Que é esse NTN? Eu conheço árvore. Ai, vai tomar no cu, né? Parece da hora. Cyberpunk entrou em promoção. Eu queria. Ultimate Edition não tá em promoção? Por que a Ultimate Edition não tá em promoção? Me diga, me diga.
cara mostrando suco, BO2, um molho, tempero, o quê? Jogo gacha, ah não. De mundo aberto, ah não. BO2, mano? Onde você viu BO2, dog? Ah, tá aqui. Mas é o novo, né? É o novo. Não é não? Ah não, ele foi relançado. Eu não gosto muito não, mano. Meu negócio é o Black Ops 1 no máximo. Que é esse daqui e só. Inclusive da hora que saiu o Black Ops 1. Pra Play 5, jogaço, jogaço, jogaço. Muitos zombies do 2, meu irmão. Foda-se os zombies. Não é que eu não gosto, tá ligado? Mas, sei lá, não segura pra mim, sabe? Não segura. Eu nunca fui um jovem muito de modo zombies, tá ligado? Eu não fui muito um modo zombies. Agora eu queria jogar Cyberpunk. Só que porra, né? Tá caro, mano. Porra, 99 conto, mais 95, 94, mano. Carésimo, mano, carésimo. Eu queria que a versão foda, pô, tipo, ficasse em promoção. E aí, Sans, como é que você tá, querido? Tá bem? Tá bem, Sansa? Boa noite. Tokyo Extreme Racer, que isso? Nada a ver. Nada a ver. Nossa. Porra, remake HD 2D, mano, dos Dragon Quest antigo, custa tudo isso, mano. Tipo, beleza, tá lindo, tá ligado? Mas, porra, tudo isso, velho. Aí não, mano. Ô, velho, isso aqui é tirar dinheiro de filha da puta, de otário, mano. Tirar os outros de otário, mano. 569 reais, mano. 2 jogos, tipo, mano, de 3 séculos atrás, tá ligado, mano? Que isso, cara, que isso. Isso não existe, né, mano? Isso não existe, pelo amor de Deus. Tipo, só porque é um remake HD, mano. Não é remake, né? Os caras só adaptaram os gráficos, mano. Vai se fuder, velho. Metaphor Fantasy eu queria jogar. Tem primeiros próximos dias não tá jogando o controle na tela, velho. Tem umas coisas feias, mano. Tem umas coisas zoadas. Ah, Metaphor Fantasy tá valendo o preço. 99, 119 tá valendo. É caro, mas tá valendo. Tom Clancy's The Division 2 tá R$89, é putaria. É, tudo bem que é a Gold Edition, né? Star Wars Outlaw, 75% de desconto. É, ok. Cheguei. Tem que garimpar muito, mano. Nossa, é demais, assim, demais, mano.
Ah, o Fallout 4 GOT tá... É que eu não sei o que vem no GOT, né, também. Isso que é foda. Final Fantasy 1. Final Fantasy 1 é jogaço. Chrono Cross, mano. Jogaço também. Na promo quase comprei a cabeça do Steam primeiras lives passando Play 2. Justo. Mano, Chrono Cross é bom, hein, galera. Puta que o pariu. Estão relançando todos os Dragon Quest? É isso, mano? Esse tá bonito pra caralho. Não vou mentir, não. Metaphor já tem no PC, o Baitolão. Demorou, mano. Demorou, eu pego pra jogar. Calma, dog. Calma, rapaz. Esse eu nunca joguei. Chrono Cross, bom. O único Dragon Quest que eu joguei foi o Builders. Bom também. Bom jogo também. Live a live. Live a live. Live a love. Live o luvo. Esse é bonito, hein? Batman, retorne à arca. O Yakuza de pirata. Ué, esse aqui é o... Ah, tá, é o remake. É o remake, é o remake. Já tenho, já. Deathloop não virou, né? Tá aí um jogo que fracassou completamente, né? Deathloop. Vocês chegaram a jogar Deathloop? Mano, eu tô muito interessado em voltar pro Cyberpunk, mano. Mais 99, mais 95 é pra mim é putaria. Isso que pega. Nope, não peguei. Nunca jogou Deathloop? Ai. Um pouco, o que você achou de Deathloop, mano? O que você achou? Papo, nem lembro. Então, eu também. Também não lembro muito bem, não. Tipo, abri e já fechei. Eu ainda joguei um pouco. Tipo, eu devo ter jogado 1 hora e meia, 2 horas estourando, mano.
Será que arrumaram? Cyberpunk eu tenho medo de comprar e os caras não arrumaram o jogo, tá ligado? Só a favor de tu comprar. Por quê? Por quê? Por quê? Mano, é que tá numa promoção boa. Isso que é foda, tá ligado? Está numa promoção boa mesmo. Será que o nosso zagueiro tancava o round nem tomou um salvo? Pois é. Ninguém fez gol ainda, tá 1-1. Suíça e Argentina, eu acho que vai pros pênaltis, hein, viado. Eu acho que vai pros penaltis, hein. O que é esse Invincible Versus, mano? Pega. É um jogo de luta do Invincible? Nossa, eu nem sabia que tinha isso, mano. Caralho, tem um jogo de luta do Invencível. Caralho. Meio que sim, Osmir, meio que sim, não vou negar, tá ligado? Me chamou a atenção, pô. Os caras sabiam o que eles estavam fazendo, tá ligado, mano? Os caras sabiam o que eles estavam fazendo, mano. É verdade, né? Gears of War agora no PlayStation, tá ligado? Se alguém me falasse isso uns 15 anos atrás, eu, mano, seria capaz de sair na mão com a pessoa, tipo, incrédulo, tá ligado? Tipo, mano, nem fudendo. Gears of War no PlayStation? Nem fudendo. Gears of War Reloaded. É uma remasterização do primeiro Gears. Nossa, você é louco. Em 2012 ele implodiu totalmente, mano. Tá ligado? Pra você ver como não significa nada, tá ligado? Nada significa nada. O capitalismo vence de tudo. Tá ligado? O capitalismo vence e vence e vence. Infelizmente, mano. Ah, quer saber? Acho que eu vou pegar o... Acho que eu vou pegar o... Acho que eu vou pegar o Cyberpunk, hein, mano. Acho que é a única oportunidade que eu tenho, mano. De pegar o Mardito. Eu tirei a tela só pra não aparecer meu cartão. Mas eu vou pegar, vou pegar. Pior que eu acho que é uma das poucas oportunidades que eu vou ter de pegar essa bosta, tá ligado, mano? Tipo, com tudo, tá ligado? A DLC em promoção e blá blá blá. Entendeu?
Só fazer as contas de novo. Eu ficava puto quando eu tinha Plus, por quê? Nossa, pode pá, mano. Mas Cyberpunk acho que nunca vão dar. E mesmo se der, tem a DLC que eles não dão, né, também. É persona não grata, né, do Cyberpunk. Pronto. Peguei. Baixa não. Baixar nada ainda que eu não tenho. Não tenho espaço pra baixar, né? Bom, vamos voltar pro Death Stranding, né? Cadê? Aí. Agora tem uma missão pancada pra nós, hein? Ixi, caralho, tá tendo tempestade de areia, mano. Porra, aí é foda, hein? Como é que eu vou me virar, mano? Ah, corre, eu preciso ir pra tempestade. Que diabo é isso, mano? Caralho, velho. Enxergando porra nenhuma. Nossa, e daí, pior que nós tem uma percursão pra ir até lá, hein? Nossa, não vou pela areia não, mano. Esqueça.
Olha o rolê que tá dando, mano. Sai fora. Oh, que jogo bonito, né, cara? Isso que é foda. Lu está gostando do passeio. Lu, você está insano. Ou insana, né? Tá, já segui essa estrada aqui, mano. Caralho, leque. Doideira, mano. Não sei mais pra onde ir, mano. Vamos, caminhãozinho do caralho. Puta que pariu, ele não subiu, velho. Meu Deus do céu, mano. Pô, não consigo ver. Amigo, aí tem dois tipos de problema. Tem mesmo. Ô, peguei o Cyberpunk, hein. Com a DLC. Eu tô animado pra voltar pro Cyberpunk. Eu gostei do universo, tá ligado? Será que eu consigo baixar minha personagem? Vocês lembram da minha personagem quando eu joguei aqui na live? A Laura Palmer. Era uma mulher com pinto. Mano, vai se fuder, meu equipamento não vai aguentar não, meu jeepzinho aqui, mano. Você é doido, pai. Nossa, ele tá longe pra caralho ainda, mano. Como assim, velho? Meio quilômetro. Por fora, mano, aqui ainda tá essa tempestade por fora? Não. Passou, será? Não, nós só saiu da tempestade, eu acho. Caralho, velho. Nós vai ter que deixar nosso jeep pra longe, tá ligado? Cacetes, velho. O que aperta, mano. É por fora, né? Que bem melhor mesmo. Porque lá eu vou tomar um pau. A Argentina fez um gol no final da prorrogação, mano. No final da prorrogação, cara. Caralho, velho. Dois a 1 pra Argentina, mano. Nossa. Mano, dá, mas é só tipo naqueles tipo acampamento, tá ligado? Tem uns acampamentos que os caras faz. Ah, pera aí. Ah, o objetivo tá fora da tempestade, mano. Eu peguei a tempestade à toa. Legal. O bom é que eu vou poder parar perto. Meu Deus, mano. Tá cheio de robô, velho. Nossa, fudeu total, tá? Eu malemar sem enfrentar esses robôs, mano. Isso que é foda. Pega, matou essa tempestade aí. Olha lá os putão me esperando. Vagabundos. Mas tá cheinho, velho. Caralho.
Tentar dar a volta, mano. Vai ter que ser isso aí, mano. É, por aqui por trás parece estar bem mais suave. É, mano. Chega de copo. Vou abrir uma cerveja, hein? Chega de copo que não tá dando mais não, hein? Vamos tomar uma cerveja comigo? Vamos. Deixa eu aumentar esse ar também, que tá um frio da pica aqui. Pronto. Bom, acho melhor a gente pôr esqueleto de combate, né? Eu devia ter feito granada de atordoante, eu não fiz. É um bosta mesmo. Eu vou levar a escopeta, foda-se também. Essa pistola tranquilizante, foda-se, né? Acho que é isso, mano. Eu vou no pelo assim, tipo, não tá tão no pelo. Na real, mas tão aí. Deixa eu arrumar minha carga. Pronto. E agora nós vai.
Wait, Sam. I don't think we're alone out here. É mesmo? Esses robôs são sinistros, tá? Tô com medo, mano. Morre não, porra. Que merda é aquilo, mano? Que é aquilo, velho? Ah, não é nada. Cara, esses bichos são duros de queda, mano. Puta que pariu. Cê é louco. Mano, tem que ter alguma dica, tipo, como é que eu enfrento esses bichos de um jeito mais efetivo, tá ligado? Ah. Foda. Mano, cê é louco. Os robôs são pancada, mano. Caralho, olha como tá cheio dentro do bagulho, mano. Será que a granada de sangue funciona contra eles? Me viu, filha de uma puta. Tentar entrar por ali, mano. Mas tem robô até o rodo nessa porra, hein, mano. Você tá doido, mano.
Não funciona não, mano. Não funciona. Meu Deus, mano. Tem que escopetar mesmo. Caralho, fui no soco mesmo, foda-se. Cadê meus... Cadê meus quitutes, mano? Filhas da puta, mano. Isso aqui ainda não acabou. Vem, filho, pode vir. Pode ver. Meu Deus, ele me enganou. Boa. Nossa investida deu certo. Poucas coisas resistem a um tiro de escopeta, né? Na caruda. Vamos convir. Tirei no saco mesmo e foda-se. Eu acredito que um tiro de escopeta na cara seja a fraqueza de muitas coisas. Ou tô chapando? Opa, lança-granada, isso aqui é bom, né, mano? Como é que zoou toda a porra da minha carga aqui? Aí. O cara quase quebrou o bagulho, tá? Eu tomei uns tiros, mano, no bagulho. Que merda, mano. Quase quebrou minha fita importante. Marca aí. Ah, já tá... vai se fuder, velho. Muerto. Acho que tá safe agora pra não investir aqui, né? Ô, da hora essa fight, tá? Deixa eu tacar a escopeta, casa de merda.
É que da hora, o jogo marca uma... Ele faz esse anel pra marcar qual que é o potencial mais foda da arma, se é anti-humano, anti-EP ou anti-robô. Que louco, não tinha reparado nisso. Escopeta é The Gold. Ó, a fábrica de armas. Os caras fazem fabricação 3D sem estar na rede Kiral, mano. E foda-se. Okay, we're here. Use your ring terminal expansion device to hack into the fabricator terminal. Calma aí. Caralho, ele tá exausto, mano. Nossa, vou ter que beber do cantinho, mano. É o calor. Caralho. That's nasty. Invadir e destruir. Beckham. Those fabricators are toast. We've extracted the necessary data as well. Let's make our escape and return to the DHB Magellan. Don't forget to bring the ring terminal expansion device with you. Pode deixar. When did you start giving Tá porra. Tá porra. Chegou ele, chegou o homem. Pegar uma cerveja, vai. Baden-Baden Cristal. Faz tempo que eu não tomo. Peguei uma pra tomar. Boa. Boa cerveja. Peraí, deixa eu acender a luz. Tá muito escuro. Perfeito. Faz tempo que eu não tomo essa Baden-Baden. Qual a temperatura de agora, hein, rapaziada? 18 graus. Acho que eu vou desligar meu ar. Vamos lá. Vou aproveitar e vou acender o sagrado, hein? Uau. Uau.
E essa chuva, hein, mano? Ainda tá rolando aí, ô Esmer? Aqui tá chovendo, mas tá bem mais suave ainda. Foi meio estranho mesmo. Ufa. Vamos lá. Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão. Cerveja boa. Olha que desgraçado. O bicho é estiloso, mano. Isso que é foda. Ele sabe. Ele sabe que ele é estiloso. There's no pretending. I will hold A máscara muda de expressões? and protect you. So let love warm you till the morning. A máscara muda de expressão. Higgs. Hey, brother. Did you miss me? Hell no. Yeah, I figured you'd pay this place a visit, seeing as how I've been distributing the fruits of this fine factory all over the continent. With guns and violence, the whole damn world could be yours. Same as it ever was. Oh. Same as it ever was. Looks like you decided to trade in that rope for a stick this go-around. Well, I suppose even a porter has to pull the trigger from time to time. Mas é só munição de borracha, rapaz. Tá suave. Hey, buddy. Are you just another soulless little husk, huh? Let go of me! Pathetic guitarist. Where's the rest of your band?
Ó, o bagulho embrasado na furta-cor que nós botou, filho. Ain't that something? Was it you, Higgs? Huh? Was it you that killed Lou? You still don't know, do you? Sam the man in the dark. Me fala então, pô. Me conta, caralho. Fuck you know about my kid? If you want answers, you're gonna have to find them yourself. But the ones you do find, well, that pain you nurse will only get worse. Now, I gotta say, I'm not a big fan of that fancy boat your friends brought along, so before they show up, how about I get a little taste of that endless agony? Olha, é muito bom esse ator, né, cara? Caralho. Look at that rope you like so much. This here, my guts. And they'll go tighter over time. You best believe they will pop your head clean off. But you are a repatriate, and you'll just keep coming back. Only for my boys here to keep doing their thing over and over again. Caralho, que sinistro, mano. Keep on dying for all eternity. Tipo, ele sabe que ele tem um poder de fazer isso numa cutscene, tá ligado? Olha que filha da puta, mano. Ele sabe que ele tá numa cutscene e ele sabe que ele pode fazer isso, tá ligado? Tipo, supostamente, né? Yeah. Caralho. Shame you won't stay dead. But hey, locking you in a cycle of endless suffering, well, that's good too. So let's let the glorious game over loop begin. Game over loop, mano. The fuck? Oh, il samurai. Caralho, que foda. Mano, essa é a coisa mais maneira que eu já vi na minha vida. Caralho. Mano do céu, que isso? Isso foi muito foda. Cacete. Mano, o Kojima é doente da cabeça, cara. Não é possível pensar nisso sendo normal. Caralho, pegou a mão dele. Ui! Essa vai doer amanhã. Eu depois dos 30 se espio errado aí, tá ligado? Eu dormindo torto depois dos 30. Tá, porra. Caralho, uns bichão, velho. Que isso? Que louco. Sorry, Sam. We'll have to have our fun another time. O design impecável de tudo. Que isso? Quem que é o robô Wilson? Come cu de robô da Silva? Quem que é o estrela do PT? Cara, ele tem uns fios. Vocês estão vendo que ele tem uns fios de marionete?
Caralho. Você é louco, pai. What on earth was that red O que behemoth é foda foi isso, The way mano. it wielded that sword was almost reminiscent of a samurai. A friend of yours, perhaps? I don't know about that. But they helped me out before. In any event, I think it's time we left this place. Come on, Sam. Let's get going and return the ring. Mano, tô sem palavras. To the DHV Magellan. Sem palavras, cara. Nós tem que voltar pro Jeep urgente, mano. Tô derretendo pelo calor. Caralho. Você tá maluco, tá? Isso foi foda, filho. Você tá maluco. Sair do deserto, mano. Urgente. Lá vem o Kojima botar a música mais linda que você já ouviu. Aleatoriamente no bagulho. Ai, caralho, eu bati. Não, peraí, porra. Pô, que merda, cara. Mano, o nome do bagulho é disponível. Mano, o nome do bagulho é dispositivo de expansão do terminal anelar, mano. Não parece um nome de algum equipamento expansor, tipo um alargador de cu, assim, tá ligado? Vocês não chamariam de dispositivo de expansão do terminal anelar? Eu chamaria. Moves the way every Backyard in space. major American city moves. Noise, density, and total indifference, and also it's always sunny there, I hear. And really to anything that's not happening directly in front of you right now, it just doesn't matter. The streets are packed from early morning until well past midnight, full of people who have somewhere to be. Mano, você não sabe o que eu esbarrei hoje. O que eu esbarrei hoje. No tweet de ouro de um cara chamado Bruno Ayub, também conhecido como Monark. Ai, mano, caralho, velho. Para eu. Me perdi, mano. Eu ia buscar aqui o Switch. Ele postou o seguinte. Seguinte texto. Lembra que a gente escutou o episódio do Três Irmãos que o Rodrigão fala. O Baratheon fala sobre o Monark, que ele tá preocupado com o Monark, que o Monark
Provavelmente tá com esquizofrenia e tal, né? O Monark descreveu o seguinte, em defesa dele mesmo. Abre aspas. Eu falo que o governo começou a me monitorar graças às polêmicas que aconteceram na minha vida e a reação das pessoas é falar que eu estou esquizofrênico. Por isso que é fácil de manipular todo mundo. As pessoas não conseguem aceitar que a política e a mídia são completamente, provavelmente ele quis dizer, coordenada pelas agências de inteligência, maçonaria e seitas. É todo mundo muito ingênuo. Cara, é assim, o derretimento de um cérebro ao vivo, né? Ao vivo, cara. Ao vivo. É um derretimento ao vivo. A gente tá acompanhando no front seats, tá ligado? No front rows. Você tá maluco, mano. O cara inventou esquizofrenia 2. Não, velho. Talvez. Papo que talvez, tá ligado? Delivery truck. Completamente esquizofrenético. Trucks idle at loading docks. Taxis cut corners. Pedestrians. Ô, Smir, assistiu Obsession já? Assista Obsession. Brr. Nope, vê, é bom, é bom. É bom. Ontem vi Vampiro. Nossa, do Clive Barker? Não, pera. É do John Carpenter, né? Do pai da Sabrina, o quê? Do Carpenter, isso. Nossa, esse filme é muito bom, mano. É com a atriz que faz a Laura Palmer. Ela é a menina que é picada, tá ligado? A menina que é mordida e fica, tipo, todo filme, tipo, eu vou virar a rainha vampiro, oh não, oh não. E aí, esse filme é foda, mano, eu adoro esse filme, mano. Não pode, mano. Teria inventado a cerveja. Papo reto. E o tio Spook? Essa é sem dúvida uma das rivalidades mais antigas do YouTube brasileiro. Só que nos últimos dias a situação saiu completamente do controle. E começou anos atrás. Você gosta dos Spook Houses? Sobrenatural e o exorcismo agora envolve acusações gravíssimas, novos processos, respostas de mais de uma hora e uma guerra que parece cada vez mais longe do fim. Como muita gente viu apenas cortes e trechos isolados, pouca gente sabe o que realmente aconteceu. Hoje você vai descobrir como que essa rivalidade começou, por que Felipe Barbieri e tio Spook se tornaram inimigos, o que foi dito dos dois lados, quais acusações foram feitas e por que essa história John Carpenter, meu Deus do céu, amigo. Meu Deus do céu. Esse é o meu fodendo momento, mano. Aquele que nós vimos era que eram uns cursos de terror e tal, que tinha um cara mortuário e tal, é dele, eu não sabia. É dele mais ou menos. Ele é o diretor de um segmento, eu acho só, né? Mano, eu amo John Carpenter, tá ligado? E ele aparece, né, no começo, né? Ele tá no começo do primeiro curta, tá ligado? Ele é o assassino, se eu não me engano. Mano, vou te falar. Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles. Veja que é dele, né? Obviamente, tá ligado? Veja... Você já viu Big Trouble in Little China?
O filme que tu acabou de ver, tá ligado? É dele, mano. O Aventureiros do Bairro Proibido, mano. É dele também. O cara é foda, velho. Ele dirigiu The Thing, mano, que é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos até hoje, tá ligado, mano? Halloween, mano, é dele. Porra, meu irmão. Porra. Por isso tô vendo os dele. Mano, o cara é bom pra caralho. Ele tem um filme do Elvis no currículo dele, mano. Ele tem um fodendo filme do Elvis no currículo dele. Filha da puta. Imagina ver um biopic de um artista dirigido por John Carpenter, mano. Tá ligado? Do nada. Do nada. Em 79. Ele dirigiu They Live. They Live é um manifesto comunista em forma de filme. Porra. Mano, não tem filme ruim dele. Não tem filme ruim. In the Mouth of Madness. Foda. Ghost of War. Foda. Puta merda, mano. Que cara foda. Prince of Darkness, nossa. Christine, um clássico. Meu, vai se foder, velho. O cara é bom, o cara é foda. Eu amo John Carpenter, mano. Opa. Tive que tirar alguns minutos pra nerd out sobre o John Carpenter. Eu gosto muito. Tem um que chama The Silence of the Hams. Dos curta, né? Os caras eram destemidos, né? Mano, não tá. O sol não tá se pondo, porra. Puta merda, um paredão. Músicas para dormir no trânsito, tá ligado? Músicas para dormir enquanto você pilota teu caminhão. Cristina vi quando era pivete. É um clássico. Cara, é um clássico, mano. Pior que essa música é boa, mano. Cara, mano, destruindo o violino, mano. Isso é louco. Assiste um filme, o Smir, chamado Killer Bong. Filmaço. Killer Bong, eu acho que é Evil Bong, perdão, Evil Bong. Evil Bong. Evil Bong, puta que filme foda, velho. Evil Bong, mano. Uhum. Sim, Smir, sim. É do Chong, da dupla Chin Chong, mano. É o filme dele. Vou ver. Nossa, é incrível. É incrível, mano. A carga tá uma bosta, eu sei. Vai se fuder, mano. Tarman's analysis should proceed without issue. Thanks, Sam. Now displaying your current portal
Não, tá amarga, amarga. Acabaram nos tribunais. Vamos entender. Opa. That Higgs was involved. Though I still don't understand how he escaped the beach. The ghost mech and Higgs is determined to spread weapons to every corner of Australia. The information we retrieved from the debacle. We now know for a fact that the weapons scoping up in this region can all be traced back to that factory. But that's not all. We've also learned about a new type of fabricator, one that wasn't present at the weapons factory. It's not clear where they're being used or what they're producing, but this likely means there may be another factory out there. We'll look into it. Provavelmente tem. Ixi, esse cara é esquisito. That factory won't be capable of producing weapons ever again. The Motherhood should rest a little bit easier with that knowledge. Higgs remains a concern. Mano, é uma série de filmes, sim. Sim. It seems we'll need to proceed with greater caution in the days and weeks ahead. Upgrading the Magellan may also be worth considering. As for you, Sam, you need only to continue expanding the network. For now, Sam, you should return to your private room and get some rest. You made a real difference. Gingerbread Man. Ginger Dead Man. Ginger Dead Man, mano. Olha, sente a poesia, meu irmão. Incrível, sim. Sim, mano. Ai, velho. Um sapato. 2 sapatos. É boa essa cristal da Baden-Baden, mano. Fazia muito tempo que eu não tomava. Era uma cristal com personalidade. Com sabor de que foi feita com alma, tá ligado? Forma meia. Charm to ward off evil spirits. To help keep tomorrow safe. Hope it's right. Doesn't it always rain whenever you go outside, though? Yes. But deep down in my heart, it's really sunny. Always. Okay, your turn. Okay. Let's do this. Ashita tenki nande. There. Now, Ui. Bye, Sam. Bye. Que? Ah, ele tá querendo fazer isso com o sapato dele. Eu curto uma das melhores do Baden-Baden. Boa pra caralho, mano. Oficial, boa para pica. Olha, é tudo cheio de tiro, cheio de buraco de tiro. A dormir sem tomar banho, porcão. Levantar, foda-se. Sam, the neck injury you suffered during your altercation with Higgs appears to have healed. You know, Ufa. I've been thinking about what he said
claimed that extinction wasn't his creed, that he wanted to build a world where fear and violence are king. I can only assume that at present he lacks the means to set the last stranding in motion. So instead, he settled for trying to pit people against one another so they can tear the world apart for him. The weapons factory was just a means to that end. All the more reason why we need to rely upon the rope that is the chiral link to bring the whole continent together. That's not all he said, of course. He wanted to get under your skin with those comments about blue. To get his revenge by inflicting as much pain and suffering as possible on the undying repatriate. Personally, I think you should try to put it out of your mind. Focus on finishing this journey, and in doing so, finding the closure you need. That's one of the reasons we took to the road after all. That and finishing the network to bring forth a new plate gate. Let's carry on, Sam. One step at a time. Sam, Charlie here. Another assignment has been registered in the system. You can pick up this main order by accessing the Motherhood's delivery terminal. Hora do banho, porra! O que tá acontecendo? Sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Mano, eu gostaria muito de ter um chuveiro desse, mano. Barbieri é uma das mais antigas da internet, já se arrasta há anos. Muito foda esse box. Um debate entre o Rodrigo, né, o tio Spook, e o ilusionista sobre o sobrenatural e o ilusionismo. Mas a discussão rapidamente virou xingamentos, processos, insinuações pesadas, e nos últimos dias esse caso ganhou mais um capítulo que muito provavelmente também pode acabar na justiça. Mas antes de chegar nessa parte, eu acho que vale relembrar como que os dois chegaram ao ponto de um sentir tanto ódio pelo outro. É fácil sentir ódio do Spook, eu acho. Por Rodrigo Bonsato. Acho que é fácil. Me perdoe a pronúncia agora, se estiver errado, tá? Conhecido como Tio Spook, e se tornou um dos maiores fenômenos do YouTube brasileiro no nicho de terror, né? Paranormalidade, espiritualidade. Esses dois picos aqui são as batidas no microfone. Então, quando possivelmente essa figura que estava no meu quarto saiu, ela bateu diretamente no microfone. Então, isso aqui foi captado como se um espírito, alguma coisa batesse na cúpula do microfone. Lá na metade da década passada, ele era um gigante aqui da plataforma, né? Com investigações em locais supostamente assombrados, análises de vídeos misteriosos e limpezas espirituais. O canal conquistou o público ao misturar investigação, carisma e mistério. Lá embaixo tem 3 sombras se manifestando, tá? Lá em cima tinha só aquele senhor meio bestial. Muito engraçado, mano. Embaixo tem 3 sombras que estão saindo da casa pro jardim. Ele cresceu tanto que fez collabs com nomes gigantes do YouTube, como Lucas Lira, Rato Borrachudo, Christian Figueiredo, Gaulês, entre tantos outros. O Rodrigo chegou até a visitar a casa desses influenciadores para fazer limpezas espirituais e verificar se havia alguma atividade paranormal por lá. Ontem ela pediu pra... O cara batendo no abortilson como se fosse uma coqueteleira, velho. Coitado, nem nada, não. Ele tava sendo acalentado de um jeito divertido. Ele não reclamou, caralho. O bicho reclama se você trata ele mal. Se ele gostou, rapaz. Se ele tá gostando. Eu pegar um remédio pra ela, falou, tá em cima do armário da geladeira. Quando o esporte preferido do meu neném de 9 meses é luta livre, tá ligado? Eu fiquei pensando, mano, quem guarda um remédio em cima do armário da geladeira? Vai ser pronto pra ele. Não é? Foi ele. Você quer tocar nele? Quero. Ali por 2020, com a febre dos podcasts, ele também aproveitou essa onda e virou presença constante nos maiores do país. Esse assunto já desperta curiosidade por si só. E o Rodrigo tinha carisma, né? Sabia se comunicar e prender a atenção. Por isso, cresceu tanto, cresceu muito, né? Era bastante respeitado no meio. Nessa época,
ele estava no auge. Já Agora eu preciso trocar minha carça. Mágica, mentalismo, ilusionismo desde os anos 2000. Em 2015 criou um canal focado em performances urbanas, mentalismo, tutoriais básicos e desde então ele foi consolidando a carreira até se tornar um dos maiores nomes da mágica no país. Enquanto mágicos mais conservadores o criticavam por revelar segredos da profissão, né, ele defendia que ensinar o básico criava novos públicos e valorizava a arte. E nesse ponto eu concordo. Eu acho que quando o mágico ele ensina algumas magiquinhas, alguns truquezinhos básicos ali para quem tá se interessando, aprender e brincar ali com a família, você tá com certeza atraindo ali novos espectadores, um público novo para consumir esse tipo de conteúdo. Eu mesmo, cara, já vi muito vídeo de mágica ensinando como é que faz. Eu tenho baralhos ali, eu adoro esse tipo de assunto. Embora já tivesse uma base sólida de fãs e alunos de mágica com a Magic Lab, o grande estouro pro público aconteceu entre 2021 e 2022, tá? Acredito que um dos principais pontos de virada aí foi a sua primeira participação no Podpah. Você precisa me falar uma coisa. Você tá sentindo... Ô, você é louco! Calma, você tá sentindo a lâmina, ó? Lógico que tô, tá gelada. Tá encostando em você? Para. Tá encostando mesmo? Tá, eu não quero daqui. O que você tá falando aí? Olha aqui, dá pra ver a lâmina aqui. Ah! Nossa, mano, eu senti ela! Que isso? Esse episódio do Podpah é legitimamente muito bom, mano. Olha aqui, dá pra ver a lâmina aqui. Ah! Eu não quero daqui. O que você tá falando aí? Olha esse episódio da guilhotina do... mesmo? Do bagulho. O que você tá falando aí? Olha aqui, dá pra ver a lâmina aqui. Ah! Cara, como é que funciona essa mágica, né? Olha aqui, dá pra ver a lâmina aqui. Ah! Nossa, mano, eu senti ela! É um grito real, mano. É um grito de terror real. É um grito de terror, Smir. Depois disso, passou por vários outros podcasts. Tá gelado. Você tá sentindo... Você nunca viu esse episódio? Sua primeira participação no Podpah. Você precisa me falar uma coisa. Você tá sentindo... Ô, você é louco! Calma, você tá sentindo a lâmina, ó? Lógico que tô, tá gelada. Tá encostando em você? Para. Tá encostando mesmo? Eu não quero daqui. O que você tá falando aí? Olha aqui, dá pra ver a lâmina aqui. Ah! Nossa, mano, eu senti ela! É ele mesmo, Smir. Mano. Muito bom, mano. Nossa. Esse grito real. Passou por vários outros podcasts e cresceu ainda mais na internet. E um dos assuntos mais comentados em praticamente todas essas entrevistas era justamente a treta com o Rodrigo. Isso só aumentou ainda mais a rivalidade entre os dois. A briga começou por volta de 2020, 2021 e, ao que tudo indica, teria sido iniciada aí pelo próprio Barbieri, que publicou um vídeo desmistificando aí as supostas atividades paranormais do canal do Spook Houses. Pior que ele tem cara de sujo mesmo, né, viado? Isso que é foda. Ela tá aqui, Luiz, não aqui. Aqui tem uma mancha preta no chão. Hã? Não tava na esquerda? Agora tá na direita. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Ele se esconde aqui dentro. Ela tá aqui, Luiz, não aqui. Ele não tava na dispensa e um ano depois ele tá? Ele se esconde aqui dentro. O espírito não estava naquela dispensa. Tanto que... E eu queria entender como é que ele consegue ver espírito através da câmera, né? Porque o que é a câmera? A câmera, na verdade, o filmagem é uma fotografia. São colocadas várias fotografias na sequência, que são os frames, e isso forma um vídeo. A fotografia, ela capta luz, foto. Como é que você vê um bagulho que não reflete luz, que seriam os espíritos, tá ligado? Tá. Não reflete luz pra você. Olha lá. Aqui, na edição, a gente colocou os dois vídeos, um do lado do outro. Se liga. Ele se esconde aqui dentro, mas ele fica aqui, ó. O espírito feminino tá aqui. Tá aqui, ó. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá na esquerda. Ele falando que ela tá na esquerda. Aqui tem uma mancha preta no chão. Ela tá aqui, na esquerda, ele fala no primeiro vídeo. Aqui na esquerda, e não aqui na dispensa. Isso ele fala no vídeo de 2017. Ele se esconde aqui dentro. Agora no vídeo de 2018 ele fala que ela se esconde dentro, onde ele falou que ela não tava. Mas ele fica aqui, ó. E do lado direito, que ele falou que não tava também. Felipe mostrou essa contradição analisando o mesmo vídeo. Em 2017, Rodrigo dizia que o espírito estava de um lado. Já em 2018, usando exatamente o mesmo vídeo, afirmava que ele estava do outro. Foi aí que a confusão entre os dois começou. E o próprio Barbieri, antes de desmistificar ali o Spook, mostrou como o Rodrigo costumava reagir com quem publicava qualquer coisa contra o seu trabalho. Palavras ofensivas, ódio, preconceito religioso, idiotices, atitudes infantis ou mesmo vídeos afrontosos serão tratados como ameaças
e denunciados junto à comunidade do YouTube e levados a juízo para processos judiciais. Ou seja, ele já tenta coagir no começo. Você pensou em refutar o cara, você já tá coagido só de entrar no canal dele, porque ele vai te processar. E é engraçado porque no meu vídeo do Flow, onde eu comento sobre ele, olha a maneira que ele tratou a galera nos comentários. Duvida tanto de mim, pague para ver ou me processe. Agora seja homem, coloque sua foto aí e não se esconda no anonimato. Isso pra mim é ser covarde. Todos que duvidaram de mim me chamaram pessoalmente e demonstraram. Ele enlouqueceu o Spook, O fato mano. é que você e a grande maioria das pessoas desse país são preconceituosos e adoram ofender pela internet. Adoram ofender pela internet. Ainda está pra nascer alguém que diga isso na minha cara. Bando de macho de internet que se esconde atrás da saia da mamãe. Ou seja, pra refutar ele tem que aguentar ele na porrada, é isso que ele tá querendo dizer aqui? Isso é falta de surra. Na internet todos são machos, mas pessoalmente ninguém fala na cara. É medo da conta do dentista no dia seguinte. Ou seja, aqui ele tá ameaçando o quê? Supostamente, eu aprendi a usar essa palavra, supostamente quebrar os dentes de quem refuta ele, é isso? Normalmente quando você tem razão, você não se preocupa muito em parte pra agressão, né? Essa figura é o típico papai não me nota, mamãe tem outro já e vai pra internet pagar de machão, mas vive no anonimato se engana os demais. Novamente, hoje ninguém fala na cara. Enganar os outros por dinheiro. A alegação é essa que terá que comprovar na justiça, querido. Falsa acusação criminosa é crime se volta contra você. Uma pessoa fez isso e hoje está sendo chamada na delegacia para responder. Ou seja, eu não preciso falar nada, vocês já pegaram a ideia do cara, né? Refutou ele, bicho. É dessa maneira que ele vai reagir, mesmo ele tendo falado que palavras ofensivas, ódio, idiotices ou atitudes infantis ou mesmo vídeos afrontosos serão tratados como ameaças, denunciados no YouTube, levado para... Ou seja, ele tá falando que vai processar quem fizer o que ele tá fazendo? Foi aí que nasceu uma rivalidade entre os dois, né? Era um caixão, mano. Participava de um podcast, acabava falando sobre o Spook e o mesmo acontecia do outro lado. O ilusionista chegou até a propor que os dois gravassem um programa juntos para cada um defender as suas crenças e testar aqueles jogos envolvendo espíritos. Rival, é? Não é rival, eu não conheço ele. Eu reagi a 2 vídeos dele só. O primeiro foi que ele reagiu ao mesmo vídeo em 2 anos diferentes. E cada vez que ele reagiu, ele falou que o espírito tava num canto da casa. Nossa, deu mole. Aí isso pra mim, tá ligado? Já prova muita coisa. E o segundo vídeo que eu reagi foi aqui. É muito simples, cara. Inclusive, se vocês toparem, se o Spook topar, a gente vem aqui um dia todo mundo. Nossa, essa é foda. Na boa. Não vem bater em mim, porque ele é gigante, irmão. Ele te amassa na porrada. Não tem pra onde eu correr aqui, tá ligado? Eu ganho na corrida. A gente topa na porrada não, tá ligado? Eu topo Mas é simples, o teste qual que é? A gente vai fazer o tabuleiro Ouija de novo. Vai? Beleza. Só que a gente não vai fazer o tabuleiro Ouija dele. Ou pode fazer com o dele também, só que a gente vai mudar. Viu que ele falou que não, tem que ser só sim, não, porque as letras, o obsessor tá muito longe, e aí não vai dar pra chegar até... Cada hora é uma desculpa, tá ligado? Vamos botar o tabuleiro na mesa, e nós vamos colocar no tabuleiro várias opções, vários círculos, pro negócio ir até aquele lugar. 8 círculos vão estar em branco. Só 2 círculos vão ter sim, e no outro vai ter não. Então a gente tem 10 círculos pro bagulhinho ir, um tem o sim, um tem o não, e os outros 8 são em branco. Quem for fazer, vai estar vendado. Se o bagulho for direto pro sim e pro não toda vez, eu calo a minha boca pro resto da minha vida. O principal argumento do Felipe era que, na maioria das vezes, o Spook recorria a truques para convencer o público de que havia algo paranormal acontecendo. Para defender esse ponto, ele citava charlatões que marcaram a história. Um dos exemplos mais conhecidos é o do israelense Uri Geller, que virou celebridade mundial nos anos 70, entortando colheres, realizando outros truques aí, enquanto afirmava possuir poderes paranormais. Isso, mano. Agora já era, perdi minha aposta. Tristeza. Parei, família! Parei! É máfia! Mas você não acha que a parada dele é meio que uma cego. mágica também? É, totalmente. Por isso que eu me senti no dever de expor o que estava acontecendo ali. Porque o meu código de ética é nunca usar minhas técnicas de mágica, de mentalismo, de hipnose e o caralho, pra me passar pro paranormal. O nome disso é charlatanismo. Lembra do Uri Geller? Ia no... Não. O Uri Geller era um cara que ia no Fantástico e ele entortava talher, entortava metal. Toca mesmo. É, você bota o talher, coloca o talher em cima do rabeiro da tua casa, pega e no outro dia vai estar entortado. Você ia lá no outro dia, tava a mesma coisa, tá ligado? Era técnica de mágica, velho, que ele fazia pra entortar os talheres. E eu falei, mano, é muito antiético usar truque de mágica e usar hipnose, que são coisas comprovadamente científicas, não tem absolutamente nada de paranormal na hipnose. Hipnose é uma ciência, mágica é ser baseada em ciência. A hora que você pega essas técnicas e usa pra falar que você é capaz de curar doenças, que você é capaz de limpar o ambiente eu ainda quero que se foda, tá ligado? O dinheiro é da pessoa, tá indo lá na casa, quer limpar, a pessoa se sentiu bem, é aquilo que a gente tá falando da religião. Show de bola, vambora. A partir do momento que ele fala que vai curar a sua diabetes com 1, 2 sessõezinhas, aí que eu pego pilha. Felipe expôs até situações delicadas de pessoas que teriam pago por limpezas espirituais do Rodrigo e depois teriam se arrependido. Eu recebi muito relato de gente que pagou limpeza espiritual pra ele, se arrependeu pra caralho e foi atrás e ele simplesmente nunca mais respondeu, tá ligado? Ele fazia uma limpeza espiritual das pessoas através de foto. Você mandava foto pra ele fazia limpeza. Claro que Spook não ia ficar calado depois dessas exposições, ainda mais porque ele já havia mostrado que não deixava passar quem o questionasse. Na visão dele, o vídeo do barbeiro não era apenas uma crítica, mas um ataque direto à sua honra, à sua religião, o budismo tibetano, e ao seu trabalho, ao chamá-lo de mentiroso publicamente. Incomodado com a repercussão e os danos à sua imagem, Rodrigo decidiu processar por calúnia e difamação.
muita coisa. Muita coisa, cara. Um processo, uma namorada. Processo? Ah, seu amigo lá. Não, sei de nada. Sei de nada. Sendo processado. Sei de nada. Pelo Casas Assombradas. Aí, mas aí teve algum... Não sei se Bicho é grande, filho. Bicho é grande. Deu disso ou ainda tá... Não, teve aquela audiência de conciliação lá, não deu nada. Ele foi? Foi online, né? E aí? É que eu não posso falar o que acontece, isso é tipo sigiloso total, tá ligado? Nem o juiz tem acesso ao que rolou nessa audiência. Ele não tava? O juiz não, é um mediador, o cara nem é formado em direito, tá ligado? Não é mediador, Nunca vi. Mas aí não rolou. Júri EAD mandou a notificação. É, então. Eu tive que tirar, eu fiz o react do 24 horas. Só que ele veio. Deixa entrar, só tem um álibi. Não é álibi, porque é verdade. Ele falou, vocês estão me chamando de charlatão. Só que no título tá, ele é charlatão? Interrogação. Aí, passa batida. Mas é que o que eu penso assim, eu não quero ficar, cara, eu entrei em 2 brigas esse ano que me ensinaram, mano. Só te cansou? Só me cansou, velho. Uma com o Spook e outra com o Nando Moro. O Nando Moro eu resolvi. Tá? Sério? Tudo bem assim. Ele na dele, eu na minha. Porque no meu podcast lá eu soltei um que ele é meio neonazi, tá ligado? E aí ele pegou pilha com razão, tá ligado? Não deveria ter chamado ele disso. Eu fiz um vídeo expor pra ele, ele aceitou e foi show. Mas o Spook podia ter feito mesmo, cara. Faz um vídeo me arrebentando, fala que eu sou mais bosta, fala que eu sou burro, fala o que quiser. Fala que meus argumentos aqui estão errados, dá os motivos dele. Ou já chamei ele pra fazer uma live comigo e a gente, debater numa live, ele fazer o tabuleiro hoje na minha frente e tal. Não topa, ele foi pra justiça, direito dele. Eu acho que seria mais legal e mais ético ele sentar comigo frente a frente e a gente tentar o bagulho errado, né? No fim das contas, ao que tudo indica, a justiça entendeu que Felipe tinha o direito de produzir esse tipo de conteúdo. Ô, tamo avançando no jogo hoje, hein, mano. Você é louco, faz tempo que não joga, né? Um Death Stranding. Por causa de uma palavra usada em um dos seus vídeos, ele acabou perdendo o processo e teve que pagar uma indenização ao rival. Esse processo ele também pedia isso, ele pedia que eu apagasse todos os vídeos, que todos os podcasts que tenham vídeos meus falando sobre ele tinham que apagar os vídeos também, e queria me proibir de falar sobre ele pro resto da vida. E o que a juíza decidiu? Ela negou basicamente todos os pedidos dele. Ela rebateu as alegações, defendeu uma liberdade de expressão, falou que se ele postava vídeos públicos ele tinha que aceitar críticas públicas também, que ele, querendo ele ou não, se tornava uma pessoa pública nesse momento, e que ele tinha que aprender a lidar com críticas e com opiniões diferentes da dele. Bom, acontece que eu acabei perdendo o processo porque eu usei uma palavra que me prejudicou, digamos assim. E essa palavra, como ela é um termo tipificado no Código Penal, a juíza entendeu que o uso específico dessa palavra pode ter causado algum dano pra ele. Por conta desse detalhe técnico, ele ganhou o processo, entre aspas. Entre aspas, por quê? Porque ele tava pedindo um valor bizarro de indenização e a juíza mandou eu pagar, sei lá, 40 vezes menos, 30 vezes menos. Enfim, ele gastou muito mais com advogado do que eu tive que pagar pra ele. Depois dessas denúncias do ilusionista, muita gente passou a enxergar o tio Spook de outra forma. Para uma boa parte do público, a sua credibilidade tinha ido por água abaixo. E com isso, os números do canal despencaram. Basta olhar o canal para ver, e desde a treta, as visualizações caíram bastante. Além disso, outras personalidades da internet também passaram a questionar o Spook e o seu trabalho. E aí, eu peguei um vídeo dele, que tinha maior visualização, falei, deixa eu pegar o vídeo aqui, né, tinha 3 milhões de visualizações, alguma coisa assim. E aí eu fiz a análise da narrativa dele, eu fiz em cima do que eu sei. Eu não julguei a crença dele, eu não julguei se ele acreditava ou não, eu não julguei se as pessoas que estavam ali acreditavam ou não, eu não julguei se o público dele acredita nele ou não, eu não julguei se o que ele está fazendo é algo ilegal, imoral, ou simplesmente da cabeça dele. Eu não julguei absolutamente nada. O que eu disse foi, essa estrutura de narrativa que ele usa é leitura fria. E aí ele usa leitura fria, ele usa leitura crente, ele usa indução. O que é leitura fria? Leitura fria é você falar um monte de coisa e de repente a pessoa começa a pescar algumas coisas daquilo que você está falando. Como que isso for gravado em bits? O que é pixel? Como é que tá falando agora aqui no vídeo com uma configuração? Explica isso. Ele ficou perplexo com uma pergunta óbvia. Eu falei, cara, pra mim faz sentido não você gravar. E aí, ele tem nos outros vídeos que o pessoal mostrou ele assim, que ele falou, aqui nessa casa aqui eu tenho um espírito passando aqui, eu estou sentindo uma energia pesada aqui. Aí pegaram o gol, esse mesmo mostra pra ele outro podcast, aqui tava aqui. Eita, lá. Tem esse vídeo, tem esse vídeo. Aí cortaram tudo, jogaram no Twitter e já era. Eu não lembro como é que eu tô falando assim, eu não lembro todos os questionamentos que eu fiz pra ele. Eu sou cristão, tá certo? Mas se é um espírito tá passando, como que você filma, você tem toda a razão. E aquilo lá passa, né? Pelos bits, é multiplicado. Isso aqui tá no servidor do YouTube, então o espírito tá confinado no servidor lá do YouTube, passa pro servidor. Então beleza, já faz uns 5 anos que essa briga começou. De lá pra cá, vira e mexe, um alfineta o outro. Só que recentemente a treta voltou a esquentar. Rodrigo publicou um vídeo detonando não só a Barbieri, mas praticamente toda a classe dos mágicos. Felipe não deixou barato, né, e respondeu aí com outro vídeo respondendo o rival. E dessa vez o processo talvez possa vir do lado do ilusionista contra o Spook. Ou vai saber também, né? Pode vir do Spook de novo, enfim, né? Processar todo mundo, pode processar todo mundo, né? Agora quem vai ganhar, só o juiz ali vai saber. O que aconteceu foi que depois de receber reacts e críticas de outros profissionais da mágica, como Nicolas Neuromágico, que é muito amigo do Barbieri, o Spook publicou um longo vídeo de resposta e gerou uma enorme polêmica ao fazer acusações pesadas contra toda a classe dos ilusionistas. A discussão deixou de ser apenas uma briga entre youtubers. O que começou aí como uma resposta a um react acabou virando um ataque generalizado, até eu diria, de Rodrigo contra mágicos ilusionistas. Tudo começou quando o Nicolas Neuromágico publicou um react analisando a página do Spook Houses no Reclame Aqui, comentando as reclamações de clientes que contrataram
realizaram limpezas espirituais e disseram ter se sentido lesados. Incomodado, Rodrigo respondeu com um vídeo de mais de 1 hora, e o que deveria ser apenas uma tréplica acabou escalando para acusações gravíssimas. Além de falar de Nicolas e Barbieri, ele também direcionou críticas a praticamente toda a classe dos mágicos. Chegou a falar da sexualidade dos desafetos, tentou desmerecê-los, dizendo que não tinham formação acadêmica. Eu tava com uma batata na geladeira, esqueci de comer, e aí apareceram os cabelos. É exatamente essa figura. Aí falo, puta, é aquele lá que tira o coelho do cu, Eu fico, não, olha o cabelo do cara, meu. É isso, cara. Gostei, tem um bom argumento. Sexualizar as coisas, vocês vão ver que ele faz isso o tempo todo. Inclusive, se tiver algum psicólogo aí, um psiquiatra assistindo o vídeo, poderia deixar nos comentários pra mim por que explica a pessoa sempre usar xingamento, acusação e sempre envolver algo sexual, sempre tudo com cunho sexual. O que isso explica sobre a pessoa? A sua mãe falou que foi colocada no mundo, um filho com problema sério, precisa voltar pra linha de produção. Ele tem receio de falar meu nome, então ele dá apelidinhos, faz insinuações, mas sem citar o meu nome. É que são um pouquinho menos covardes. Porque o rapaz que me atacou não tem formação acadêmica nenhuma. Nem ele, nem o Zé do Cabelinho. Não tem formação acadêmica. Zero escolaridade. O que tem a ver a formação Os caras são mágicos, tá ligado? E não ter formação acadêmica são Os caras são mágicos e exorcista online. Exorcista home office. O que tem a ver? Ações homoafetivas, mas respeito os dois que têm essa relação homoafetiva aí, sem problema nenhum. É bizarro porque no meio do vídeo dele ele dá uma Eu falei que eu ia abrir um reclame aqui, falando que o moleque não tinha cérebro, que precisa voltar pra linha de produção. 2024 é patético. Eu nem tinha visto. Só que a coisa foi escalando, tá? E o Rodrigo passou a citar supostos golpes e crimes envolvendo ilusionistas. Ele apresentou alguns casos de mágicos que teriam cometido esse tipo de prática. O problema é que acabou usando esses exemplos para generalizar, dando a entender que todos os mágicos agiam dessa forma. Começar a fazer afirmações sobre todos os mágicos, e eu nem tenho como fazer uma introdução ao que ele vai falar aqui. Aqui eu não escondo nada, tirando esses caras que escondem o coelho do cu. Mágico denuncia falso roubo de carro para tentar receber seguro no Rio de Janeiro. Mágico de Petrópolis, na região serrana, vai responder pelo crime de estelionato após a polícia civil desmascarar um falso relato sobre um roubo de carro dele no intuito de receber o seguro do veículo. Os mágicos ele tem poderes tão grandes que eles conseguem esconder um carro no cu. É incrível o que desses mágicos. É impressionante como eles são estelionatários. Até aqui, ele pegou uma notícia de um cara, de um mágico que aplicou um golpe em alguém, e ele generalizou, meio que dizendo que isso é intrínseco de nós mágicos. Só que agora a história fica ainda mais séria. Primeiro, o Spook ele recorre ao GPT para citar supostos golpes que, segundo ele, alguns mágicos costumariam aplicar. Na sequência, passa a associar a profissão a crimes gravíssimos, né? Mencionando estelionato, abusos e até mesmo pedofilia. O chat GPT, ele vai pesquisar provavelmente quais golpes mágicos aplicam, chat. E aí o chat, como sempre que ele não tem embasamento sobre alguma coisa, ele inventa umas coisas, pega pontas soltas de outra, e o Spook lê isso como se fosse a fonte mais fidedigna de informação possível. Assim. Crimes dos mágicos. Golpe da caixa mágica. Um mágico mostra uma caixa, coloca a sua própria nota financeira, dinheiro controlado, e afirma que em 24 horas o dinheiro colocado ali vai se multiplicar. Vítima deixa uma bolada de dinheiro na caixa, mas o montante nunca é devolvido e o mágico desaparece. É o que esses caras fazem, os mágicos golpistas da internet. Canalhas. Tomem cuidado com os mágicos. Aqui começa a ficar complicado. Lá pode esconder até criminosos em festas de criança, pedófilos. Atrás de uma cartola pode ter um criminoso. Advogados, cruzou, né? Mas se você ainda acha que não cruzou... Agora, o pior golpe de todos foi de um famoso mágico chamado David Copperfield. O David Copperfield, então, é o símbolo desses mágicos, o ídolo desses mágicos. Os mágicos mais famosos do mundo, conhecido por grandes ilusões, aparecimento de estátuas e pessoas. História criminal indireta. Em 2024, 16 mulheres o acusaram de assédio sexual, abuso sexual e má conduta sexual. Em diversos lugares dos Estados Unidos, incluindo as ilhas que ele controla. Ou seja, mais de 11. David Copperfield estava na lista de pedófilos. Ele encerra esse trecho dizendo... Acho que melhor vocês mesmos conferirem. Tome cuidado com os mágicos que você convida para as festas de criança. Ali pode ter um pedófilo e um criminoso abaixo daquela cartola. Preste muita atenção nesses canalhas que vocês então estão se deparando. Além do que vocês acabaram de ver, o Barbieri ele fez um resgate histórico, mostrando como grandes ilusionistas tiveram um papel importante em desmascarar charlatões ao longo dos séculos. Ele cita Houdini, que dedicou os últimos anos de vida a expor pessoas que alegavam ter poderes sobrenaturais, paranormais. Também lembra de James Randi, considerado por muitos um dos maiores ilusionistas da história, que passou boa parte da carreira desafiando qualquer um a provar fenômenos paranormais, oferecendo até mesmo grandes quantias em dinheiro. Felipe também fala do projeto Alpha, criado para mostrar como muitas pessoas estão predispostas a acreditar nesse tipo de coisa, né, e acabam ignorando explicações óbvias. Enfim, acho que vale a pena assistir o vídeo dele lá, porque ficou muito bem feito, tá? Principalmente essa parte aí documental aí dos mágicos. Mas o principal ponto é que, como
um dos mágicos mais conhecidos do país, ele acabou falando em defesa da classe diante das acusações feitas pelo Rodrigo. Ok, Rodrigo, você tem todo o direito de se defender, você tem o direito de não gostar de mim, você tem o direito de não gostar do Randy, de nenhum mágico. Só que você não tem o direito, cara, de acusar um monte de gente que nem te conhece e que nem você conhece, que não tem nada a ver com a sua incapacidade de lidar com a verdade, contraditório, com o mundo real. Você não tem esse direito. Diz que a gente é rato, né? Que a gente não vai até você. E eu já te desafiei. Inúmeras vezes eu volto a desafiar. Vamos debater frente a frente. Daí você mostra os seus poderes num ambiente controlado por mágicos. Você vai conseguir mostrar os seus poderes? Ir lá fazer videozinho com o Rato Borrachudo, Dora Figueiredo, Cristian Figueiredo na casa deles. Ah, fácil. Faz com um mágico. Me mostra o seu poder sobrenatural, Spook. Eu quero ver seu poder. Sabe por quê? Porque se for real, eu admito na hora. Os mágicos são os maiores interessados em descobrir mágica de verdade. A gente sempre foi. Só que enquanto você se esconder atrás de ataque pessoal, chat GPT e esse monte de acusação grave e covarde contra uma classe inteira, a gente vai continuar aqui fazendo o que o Houdini, o James Randi, o Nicholas e que mais um monte de mágico sempre fez. A gente só quer dar pras pessoas as ferramentas para elas mesmas descobrirem quando estão sendo enganadas. Só que vocês acham que parou por aí? É claro que não, né? Poucas horas depois do vídeo do Felipe, o Rodrigo já apareceu com mais um vídeo. E eu vou te falar, né? Foi mais um vídeo gigantesco, né? Com mais de 1h30. Então, quem quiser conhecer o lado completo, né? Assistir tudo na íntegra, eu acho que vale a pena assistir o vídeo da hora inteiro desse caixão lá. pra caralho, mas eu tenho que carregar num dos os caminhão, principais mano. pontos, pelo menos, do que eu entendi, Tá né? Até porque lembram... No pior, que mano, disse deixar o meu pra provavelmente trás. O Felipe seria quem levaria essa briga pra justiça? Pois é, né? Na tréplica, o Rodrigo afirmou que pretende processar o Barbieri mais uma vez, né? Tanto na esfera civil quanto na criminal. Claramente esse vídeo já está com o meu advogado e ele vai tomar as devidas providências legais, seja civil e dessa vez criminal. Tá? Eu tenho essa opção de processar o Felipe Barbieri criminalmente e por tudo aquilo que ele me imputou de crimes de charlatanismo, estelionatário e tudo mais, tudo isso foi printado porque ele publicou isso jogando pro alto no seu Twitter. E achou que nunca implicaria no seu crime. E ele foi condenado, ele perdeu o processo. Mas ele quer um novo processo. Depois o Spook ele entra na questão da autoridade, da experiência, fala dos cursos que oferece, mas também reforça que trabalha com religião e tudo mais. Bom, o ponto mais interessante é quando ele afirma ali que o próprio Ministério Público já reconheceu legalmente a sua atuação. Tenho mais de 30 anos de experiência em religiões, atendo pessoas dentro de uma esfera de terapias complementares, com mais de 60 certificados pós-graduação, tudo acadêmico, só que é acadêmico, tá? Todos os certificados estão aqui. E eu já perguntei para o Felipe Barbieri, qual é a sua formação acadêmica para me questionar? Nenhuma. Então ele passa a acreditar no mundo fantasioso de Bob. Então ele acredita no que ele quer, dentro, obviamente, do meu universo, ou seja, tendo diversos cursos de neurociência, psicanálise, psicologia, tudo isso daqui, tudo documentado, tudo já apresentado em juízo. Mas ele não entende, ele é incapaz de absorver isso. Não somente isso, mas eu também tenho a decisão do Ministério Público, o qual me atribui todos os meus habilidades e capacidades aqui e os direitos previstos dentro da Constituição do meu ir e vir e das práticas que eu então me proponho. Tá aqui, tá no documento que o Felipe Barbieri também esqueceu. Rodrigo também fala do Nicholas e do vídeo que reacendeu toda essa treta. Ele bate bastante na declaração que o mágico teria dito, então, que ele deveria ser preso durante boa parte do vídeo, tá? O Rodrigo insiste que essa frase ultrapassa o limite de uma simples crítica. Resolveu falar sobre vidências. Ok, Lene sensitiva, Márcia sensitiva, sei lá. E aí falou meu nome. E falou que eu devia ser preso no vídeo dele. Veja, isso ele não tá, né? é ultrapassar um limite. Por quê? Porque ele está imputando crimes contra uma pessoa que ele não sabe quem é, não conhece nada da existência, nunca acessou meus serviços e parece que ele quer tomar um processo também. Muito bem, eu fiz um vídeo rebatendo esse cara e demonstrando todas as reclamações absurdas, infundáveis. No Reclame Aqui, onde as pessoas vieram reclamar da minha religião e reclamar do meu canal e não dos meus serviços. E que era pífio e medíocre, sendo que eu atendo hoje, de novo cálculo, 10 pessoas por dia, vou chutar. 10 pessoas por dia. Sendo que o Reclame Aqui tinha 2, 3 reclamações por ano. Então é pífio e medíocre esse tipo de coisa. O que demonstra que eu sou exatamente eficaz e ajudo pessoas de verdade. Mas na cabeça do Felipe Barbieri, infelizmente, isso daí não existe. Porque vai contra o elemento de descrença do mesmo. Então ele passa a atacar os elementos de crença dos demais. Eu tenho 5 formações em teologia. Mas o Felipe Barbieri ele não entende isso. Então ele se coloca querendo me atacar claramente para pegar hype no meu canal. Para pegar hype por meio do meu nome. Só pode. Ele não consegue superar isso. Ele não consegue superar a perda do processo. Ele não consegue me esquecer. E aí a minha resposta, ela é claramente... O que faz o cara ficar tão louco ao ponto de perseguir uma pessoa?
Ou ele tem algum problema com relação a entender em que existem diferenças entre as pessoas, ou seja, ele pode ser cético, ateu, não faz diferença nenhuma no meu mundo. Na verdade, Felipe Barbieri nunca fez nada no meu mundo, a não ser me atacar e me imputar falso crime. Ou ele tem algum problema de neurose, em ficar neurótico em stalkear uma pessoa. Como vocês viram, né, ele também destaca o fato de o Felipe ser um descrente, sugerindo que esse seria um dos motivos, então, para ele atacar tanto o seu trabalho, né? Basicamente, na primeira parte do vídeo, o Rodrigo monta toda a sua linha de defesa, tenta demonstrar autoridade pela formação acadêmica, relembra várias vezes que venceu um processo contra o Felipe Barbieri, acusa Felipe e Nicolas de atribuírem crimes sem provas e sustenta que as críticas ultrapassam a liberdade de expressão por atingirem sua honra e a sua prática religiosa. Quando você faz um vídeo desse, Felipe, você está fazendo com que as pessoas ataquem a minha integridade na rua. Por quê? Porque você está me chamando novamente de criminoso. Eu nunca te fiz nada. Eu nunca te coloquei a pecha de absolutamente nada. Você é que me colocou como estelionatário e charlatão. E você perdeu na justiça o processo. Mas você insiste ainda. O seu amiguinho, o neuromágico, ele foi lá e me atacou, dizendo que eu devia ser preso. Eu, no meu direito de resposta, respondi, ironizando e dando risada sobre o comportamento dele em pegar o Reclame Aqui e usar contra mim, sendo que no Reclame Aqui, novamente, tinham pífios comentários de pessoas que estavam lá para ofender a minha honra e não para falar realmente o que aconteceu em certas situações. Rodrigo também passa boa parte do vídeo se defendendo de algumas falas como as que fez ali sobre David Copperfield. Além disso, reforça várias vezes que Felipe perdeu o processo por não conseguir provar as acusações de charlatanismo e usa depoimentos de influenciadores como Gaules, Rato Borrachudo e principalmente Ninja para validar o seu trabalho. Tem diversos outros mágicos que foram acusados de pedofilia. Nossa, eu cruzei a linha. Não, quem cruzou a linha foi o David Copperfield em sair com meninas menores de idade. Você que deveria fazer um vídeo sobre o David Copperfield. Mas você não faz. Por que será? Tem no chat GPT? Voltar, acho que fica. Eu simplesmente fui levado quando o Christian Figueiredo entrou em contato comigo, falando, olha, meu nome é Christian Figueiredo e tal, eu queria que você viesse na casa. Eu não sabia nem que era Christian Figueiredo. O Christian, eu fui até a casa do Christian, na Vila Mariana, fui lá, ele com a esposa, não sabia quem era, mostrei pra ele comprovou, isso não foi ao público, e ele falou, a partir de agora você pode ir na minha casa, que ele tinha ali no Morumbi, hoje ele não mora mais. A partir daquele momento, o Rato Borrachudo entrou em contato comigo falando, eu te desafio. Eu falei, por que você me desafia? Eu nem sei quem é Rato Borrachudo. Ah, eu te desafio você vir aqui na minha casa e me mostrar o que realmente tem. Tá bom, cara. Fui lá, Rato Borrachudo, ficou de queixo, a mãe dele participou, todo mundo participou, cara. E você não acreditar em mim, não descredibiliza meu trabalho em que o Rato Borrachudo teve, o Gaules teve, o Damiani teve comprovação. O Gaules fez 3 sequências de vídeo lá, um vídeo gigante, dizendo que o Rodrigo falou é real. Mas as pessoas preferem escutar um mágico que não possui formação acadêmica nenhuma. Ele também acusou Felipe de tirar as falas de contexto, manipular trechos dos vídeos e ainda deu algumas cutucadas, chamando ilusionistas várias vezes de neurótico e sugerindo que ele procurasse um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Vendo essa resposta, eu acredito que quando Felipe disse que usou uma palavra que o fez perder o processo, ele tenha sido charlatão ou estelionatário, tá? Posso estar enganado, mas o Spook bate muito nessa tecla ao falar da ação que venceu contra o ilusionista. Enfim, foi processado e perdeu. Acabou, cara. E mesmo assim, você continua fazendo vídeo me atacando. Viava judicialmente podcasts onde eu participava e alguma coisa perguntava sobre ele, ficava enchendo o saco dos podcasts pra pagar em entrevista. Nesse processo... Você foi em todos os podcasts me chamando de charlatão e estelionatário. Isso é crime. Isso é falsa imputação de crime. É a mesma coisa que eu for em podcast e falar, supostamente, que você é um pedófilo. Porque o David Copperfield assim não é. É fato? É real? Não, não é. Eu imputei crimes. O que tem a ver o David Copperfield? Copperfield? E você disse que eu vendia cursos. Eu não tenho um curso que eu vendo. Não, eu tenho todos os prints. Mas você foi em todos os podcasts. Foi no Vênus, foi no Podpah, foi em outros podcasts ali, me imputando crime, cara. E curiosamente, eu não tive o direito de resposta. Depois chega o momento em que Spook começa a ler o processo que venceu. Ele destaca que a justiça reconheceu que Felipe o acusou de charlatanismo sem comprovação e lê trechos da sentença. Também nega incentivar pessoas a abandonarem tratamentos médicos e continua dando algumas cutucadas no rival. Fabiana Kumai, tá? Procedimento do Juizado Civil Especial, indenização por dano moral, Rodrigo Bonsaver e Felipe Frari Barbieri. Lhe diversa sobre questões do direito de fato, estas provadas pelos documentos e tudo mais, a preliminar de incompetência territorial não prospera, tal, em que, de acordo com a tradicional distribuição de ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código Processual... Que absurdo, cara. O Felipe realmente ele esconde a verdade. É ônus da autora provar os fatos constituídos do seu direito e do réu da existência do fato impeditivo, modificado ao extinto ou extintivo do direito da parte contrária.
Narra o autor, na exordial que estudou sobre diversas religiões ao longo dos anos, atuando na área de terapias complementares, com diversas certificações. Alega que o réu estaria maculando a sua reputação e credibilidade, bem como teria formulado falas preconceituosas e ofensivas sobre sua crença e religião, especialmente ao apontar que o requerente estaria praticando crime de charlatanismo através de afirmações feitas no seu canal, YouTube e podcast. A imputação da prática de um crime através das publicações em redes sociais extrapola o exercício do direito de liberdade de expressão, tendo em vista que ultrapassa os limites da mera exposição de opinião pessoal divergente, causando danos à imagem e honra do ofendido. E você fala que a juíza, lhe deu o direito da liberdade de expressão? A imputação de prática de um crime através de publicações em redes sociais extrapola o exercício de liberdade. Parabéns, Felipe. Novamente, você esconde a verdade de uma maneira Barbieri falou Na merda? sequência, Não, no mano. outro Claro que trecho da não, tá sentença ligado? diz que, na interpretação dele, a juíza reduziu o valor da indenização para evitar judicializações excessivas, mas, segundo ele, também ficou registrado que, se as condutas continuassem, novas ações poderiam ser propostas. Tá? O Rodrigo ele interpreta isso como um aviso da justiça e insinua que pode voltar a processar o Felipe, dessa vez buscando o valor integral que pediu. Vai ter que pagar uma indenização, porém, se isso se repetir, daqui ó, indevida assim condenação da parte ré e indenização por danos morais no elevado montante requerido de 40 salários mínimos, vez que, não havendo um incômodo excepcional, vale dizer, acima da normalidade para intrincadas e complexas situações inerentes à vida e à convivência na sociedade, não é recomendado que se arbitre indenização nesse patamar. Há hipótese. Mesmo porque se busca através do procedimento jurisdicional a solução da lide e a prevenção de litígios, desestimulando o desnecessário ajuizamento de ações para os infinitos inconformismos de meros proposições existentes entre os indivíduos e viabilizando-se a razoável manutenção de paz social. E ainda ressaltou que se isso continuasse, eu poderia novamente entrar, que ela me daria então os 40 salários mínimos. Será que vai ser dessa vez, Felipe? No mais, o Rodrigo ele continua reagindo ao vídeo, né, do Felipe, rebatendo ali vários pontos, mas sem trazer nada muito diferente do que a gente já viu até agora. E volta a falar bastante ali da parte religiosa, comenta a recente polêmica envolvendo os vídeos sobre o Gunley, e segue nessa linha. O budista, tanto do Zen, quanto o Shan, quanto o vietnamita, quanto o tailandês, quanto o tibetano e outros budismos que existem. Eu não posso fazer do Gunley, porque ele não quer que eu faça do Gunley. A partir de hoje eu tenho que mandar um e-mail pro Felipe Barbieri perguntando quais vídeos você quer que eu faça. A obrigação é abrir um submundo, não é do segundo, porque mais respeito cada um do seu tempo primeiro. Ofensa, crime religioso contra a minha pessoa. Novamente, 10 anos no espiritismo. As pessoas vão no espiritismo e falam, eu queria fazer uma psicografia. Por favor, a senhora pode fazer? Mesma coisa, Mayra Rocha, né? A pessoa vai lá e faz. A pessoa chega pra mim e fala, cara, eu queria que você fizesse o testando com o Gunley, eu queria que você encaminhasse a consciência do Gunley. Faz parte da minha religião? Faz. Então veja, me chama de urubu do mundo espiritual. Notadamente, é um crime religioso contra a minha fé e contra aquilo que eu pratico. Pega no pé do Felipe pelo fato dele ter feito vaquinha para pagar o processo. Olha que absurdo. A pessoa se colocou num estado de vulnerabilidade mentiroso, porque você já tinha mais de, 1 milhão de pessoas no seu canal e você tinha uma renda disso. E você falou, eu não tenho como pagar meu advogado, eu não tenho como pagar a indenização dele, vou fazer vaquinha. E as pessoas foram comprar o seu curso. E aí você publicou nas redes sociais que você ganhou muito dinheiro vendendo os cursos pra, obviamente, lacrar e lucrar sobre a minha pessoa. Eu tenho essa experiência. Ele também se defende das críticas envolvendo o Reclame Aqui, dizendo que respondeu todos os pontos, mas que Felipe não mostrou isso. Além disso, as farpas continuaram até o fim do vídeo. Mentira, que empatou a Croácia. Se for pra você, ele vai ter o seu nome, como eu tô falando, Felipe Barbieri. Esse vídeo é pra você, Felipe. Tá? E eu não tenho medo de você. Te encontro na rua onde você quiser. E aí você fala na minha cara o que você fala nos vídeos, me chamando de charlatão estelionatário. Você pode falar isso na minha cara. Só que, de novo, a gente vai pra uma delegacia e nós vamos começar um processo novo, cara. Assim, ele respondeu aos pontos do começo do vídeo do Felipe, né? Só que as acusações mais pesadas sobre a classe dos mágicos e tudo mais só aparecem no final do vídeo, né? No final do vídeo do Barbieri. E ali no vídeo do Barbieri, essa parte vem depois, então, de que ele fala do Houdini, do James Randi, do Projeto Alpha. O problema é que quando chegou nessa parte, o Spook aparentemente achou que o vídeo tinha acabado, ele encerrou a reação sem assistir o restante. Não vou mais ficar batendo nisso aqui. Pra mim, isso aqui é cachorro morto, já foi processado, já perdeu. E novamente o cara quer ficar roendo o osso, tá? E literalmente, porque eu perdi 26 quilos, então, né? Eu sinto muito, cara. O vídeo que eu analiso, meu próprio Reclame Aqui, tá no canal. Teve um menino que foi extremamente inteligente, ele foi lá do canal do Felipe Barbieri, assistiu o vídeo e escreveu, porra, teu vídeo é muito bom. Por quê? Porque eu mostro ipsis literis o que aconteceu no meu Reclame Aqui, mostrando que é uma resposta pro Nicolas Junqueira, e eu falo, cara, ó, é isso aqui, tá? Vamos abrir. O jogo é esse. Acabou, cara. Entendeu? Mas cada um faz o que quer. Parece torcida de futebol. Agora, será que eu tô sendo ingênuo ao achar que ele parou porque pensou que não havia mais nada sobre ele? Ou será que foi conveniente
conveniente encerrar a reação justamente antes da parte mais polêmica. No fim, o Spook não respondeu às acusações mais pesadas, eu acho que ele preferiu focar na questão do Reclame Aqui, reforçar várias vezes a vitória no primeiro processo contra o rival. Enfim, cada um destaca os pontos que acredita favorecê-lo e evita aqueles que podem prejudicá-lo. Mas eu quero saber de você. Lembra dessa treta? Tava sabendo? Relembrou agora? E aí? De que lado você tá? Ou não tá do lado de ninguém? Eu quero mais que o circo pegue fogo? Comenta aqui. Eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau. Sei lá. Só pegar o jipinho e vambora dormir. É maneiro, mas é devagar essa porra. Eu tenho uma prancha de surf que é um caixão, na verdade, mano. Olha que louco. Ah, é verdade, ela fica mais rápida, esqueci disso. Esqueci que ela fica bem mais rápida, tá ligado? Ó. Yeah. E, mano, dá pra você se esconder. É só, sei lá, acelerar. Não, turbo. Eu tava acelerando, porra. Ó. Você viu que foda, mano? Muito foda, né, mano? Fala tu. Let's get a move on. Back up. Eu não consigo colocar a porra da prancha no bagulho, mano, no meu Jeep. Ah tá, dá pra desmontar. O que aconteceu? Meu Deus, eu deletei a prancha, eu acho. Que merda. Faz parte. Eu posso fazer outra, tá ligado? O Jeep é mais importante, querendo ou não. Vamos parar por aqui, gatão? O que você acha, mano? Ver filmes? Bora, né? Vou salvar. Bora dali, bora assistir filmes. Bom demais. Meu amigo, boa noite. Obrigado pela companhia, viu, fiote? Tamo junto. Falou, filho.